Conexão Clube Tambaú, com Erli do Povo, Poliana Sorrentino e Josival Pereira. Muito bom dia, minha Paraíba, bom dia, João Pessoa, bom dia ele que retornou, tava dodói, mas graças a Deus tá de volta pra começar essa semana, essa segunda-feira. Marrom não, 100% inteiraço. Marrom, mas estamos aqui. Quando a gente tá aqui, a gente fica bom. É verdade, esquece tudo, estamos né, Li? marrão, tá? Marrom, 6h03 agora, 6h03. Bem-vindo, meu amigo. Deixa eu mandar um beijo pra minha enfermeira que passou a noite comigo acordada. Cíntia. Alô, Cíntia! Valeu! 6h03, praticando os dó. Hoje é o Dia Internacional do Enfermeiro e do Técnico de Enfermagem. É? Por isso eu vou parabenizar a minha que passou a noite comigo. Beijo para os enfermeiros e técnicos de enfermagem. Hoje é o Dia Internacional dessa classe. 6h03, 6h03. Que bacana, Erli. Realmente, que boa lembrança que você trouxe. Principalmente, olha, desejando aí esse dia especial para os enfermeiros e técnicos do Hospital de Trauma. Teve um grande susto lá ontem, né, Erli? Olha, ontem foi o dia, quer dizer, de ontem pra cá, muito solicitados. Ontem esse assunto a gente vai abordar daqui a pouquinho com você. Sil Batalha tá aqui também, combinando esse azul marinho com a Poli Sorrentino. Bom dia, Sil. Vamos lá. Bora começar o Tirinete, 6h03. Que bom que você está conosco, ligadinho na rádio, que é número 1 no coração dos paraibanos. Como a gente estava falando, teve um susto grande na noite de ontem no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Houve um princípio de incêndio em uma das enfermarias do primeiro andar da unidade hospitalar. Daqui a pouquinho a gente vai passar para vocês todos os detalhes sobre esse assunto. Quem passava ontem, Erli, pela BR-230, ficou ali impressionado com as imagens, aqueles pacientes nas macas, todos ali próximo ao heliponto ali que tem em frente ao Hospital de Trauma. Um susto, Erli, que há 6 meses aconteceu também, né? Lembra que teve lá outro dia? Há 6 meses e parece que é novela repetida, manchete repetida, mas não é não. Tá? Verdade. Daqui a pouco a gente vai reforçar esse assunto aqui, como também preste atenção nesse caso. Lá em Campina Grande, o homem foi preso suspeito de matar, esconder o corpo e simular o desaparecimento de um professor. O professor Gilson Cruz Nunes, de 63 anos, o homem confessou a morte do professor, foi autor do homicídio qualificado e ele alegou que seria ex-companheiro do professor. Ele alegou o desaparecimento, nunca mais vi não, escondeu o corpo. Daqui a pouco a gente vai tratar desse assunto aqui. Parece filme de terror. Série de Netflix. Pelo amor de Deus. E no programa de hoje também nós vamos conversar com um advogado que é especialista em direito imobiliário e condominial, Vladimir Minar, que vai falar sobre os impactos da inadimplência em condomínios. Ou seja, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, alguma pergunta, já pode estar enviando para nosso WhatsApp, né, Erli? 991283335. Muita gente que você mora em condomínio, você é síndico de condomínio, você tem alguma dúvida sobre esse relacionado a condomínio? Daqui a pouco a gente vai falar aqui, 991283335, você pode participar, 991283335, já manda sua mensagem de áudio, nosso Ricardão já vai selecionar aqui sua mensagem, já vai deixar de stand-by pra gente colocar na mesa, 991283335 e daqui a pouquinho ele também, Josival Pereira. Bom dia, Erli, bom dia, Poliana, bom dia a todos que fazem o Conexão Clube, mas bom dia também a você que está escutando nesse momento nosso programa. Vamos, os principais destaques da política do final de semana e a perspectiva para essa semana, o que pode acontecer então na política, já aconteceu e pode acontecer na política aqui da Paraíba e do Brasil. A semana começa prometendo ter muito moído em Brasília. O Supremo Tribunal Federal decide não acatar a resolução da Câmara determinando suspensão de ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem e que poderia beneficiar Bolsonaro e generais, e isso pode ter uma discussão muito grande. Os ministros acataram a resolução apenas para 2 crimes. Líderes do Centrão querem evitar crise, mas bolsonaristas exigem uma reação forte de Hugo Mota. Então a semana
promete muito moído em relação a essa questão no Brasil, claro, com repercussão aqui na Paraíba. 4 candidatos registram chapas para disputar eleições estaduais do PT no início de julho. Uma novidade, o ex-governador Ricardo Coutinho não vai votar no candidato do deputado federal Luiz Couto, de quem é aliado nos últimos anos aqui na Paraíba, nem vai votar no candidato de Lula na eleição nacional do Partido dos Trabalhadores. E o Ministério Público Federal denuncia 7 pessoas, 3 servidores e 4 empresários e diretores de uma construtora por fraude em licitação na cidade de Patos, e esse fato repercute na imprensa nacional durante o final de semana. Vou contar os detalhes daqui a pouquinho. E o presidente de uma Câmara de Vereadores, uma Câmara Municipal aqui na Paraíba, diz que uma mulher merecia apanhar, e o fato é o que mais repercutiu no final de semana na Paraíba. Eu volto daqui a pouco para contar todos os detalhes de todas essas nossas chamadas aqui neste momento. Daqui a pouquinho ele tá aqui com a gente, Josival Pereira, 6h08, e claro que a gente vai ter também os principais destaques do nosso portal T5 e as últimas atualizações do esporte. Tudo isso e muito mais a partir de agora no meu, no seu, no nosso Conexão Clube Tambaú. Participe do Conexão Clube Tambaú, nosso WhatsApp 991283335 ou ligue 3015-3737. Conexão Clube Tambaú. Conexão Clube Tambaú. O assunto do dia. Lembrando que você também pode e deve interagir pelas redes sociais. Vai no Instagram, @clubefm.joaopessoa. Você também pode acompanhar tudo que rolou nos nossos programas através do nosso canal no YouTube, Rádio Clube FM Tambaú 102,5. Ele que chegou aqui trazendo um cafezinho bom pra mim. Obrigada, meu amigo, viu? Pela gentileza. Ana, fui localizar o café. Tava ali, tava lá. Saí correndo pela ladeira abaixo, Obrigada. Mas eu achei. 6h09, agora 6h09. O que é relevante, o que é assunto, você pode ligar pra cá, mandar sua mensagem, 99128-3335, pra gente começar mais uma semana. Que essa semana seja de muita batalha, eu posso dizer assim, a guerra não, né? Mas batalha pela vida, tá? Qual a sua demanda pra essa semana? Qual seria a sua batalha em busca da conquista, em busca da vitória? Qual seria a sua vitória essa semana? Participa com a gente, 99128-3335, como também o seu assunto do dia. Você pode colocar aqui na mesa. Falar em assunto do dia, ela deve ter um de lá pra cá e você pode mandar também daí pra cá. Vamos lá. É isso, eu tenho, e claro, né, que a gente hoje acordou com a ressaquinha. Não tô falando de bebida, tô falando, claro, de muita comida. Ontem foi Dia das Mães, o domingo especial de maio. Finalmente, né, a gente passou por essa data que remete muito carinho, muita atenção. É muito amor envolvido, né? Principalmente num dia como o de ontem. Por isso que a gente está reservando aqui um espaço no nosso programa para que você fale como é que foi o seu domingo de Dia das Mães. Superou sua expectativa? Não superou? Conseguiu dar aquele abraço, aquele cheiro na sua mãe? O clima foi de paz, Erli? Ou será que teve briga em algumas famílias ontem, né? A gente quer saber como que foi tudo isso pra vocês no domingo de Dia das Mães. Eu fiquei em casa, digo logo, tava lá, os meninos ontem não me deram trégua. Sim, temos dias difíceis também, porque ser mãe não é só lidar com situações legais, né, Erli? Então ontem os meninos que já estavam doentes, né, a semana toda, ontem resolveram ali ficar pilhados, não pararam, sabe, aquela birra, aquela coisa. Pronto, eu tive, sabe, mas comi bem, bebi bem, fiquei assistindo TV, dormi cedo pra recomeçar a semana hoje. Eu acho que pra muitos ontem foi dia de paz, né? As brigas é hoje. Ontem foi o dia do retrato, ontem, né? Hoje o retrato não tem não, né? Infelizmente é que a gente coloca essa metáfora aqui do retrato que diz assim, né? Dia das Mães a gente vai lá e tira um retrato e no outro dia o retrato vem, tá?
E em cima, baseado no retrato que você tira no Dia das Mães, no cheiro que você dá no Dia das Mães, na presença que você tá no Dia das Mães. Será que você tá presente no dia posterior ao Dia das Mães? O dia depois do amanhã, quer dizer, o dia depois de ontem. Nem parece que me deram trabalho ontem. Não, isso é dois anjinhos. Isso é dois anjinhos, menino, que você tem em casa. Isso é dois anjinhos. Isso aí é coisa sua, psicológica da sua cabeça. Esses meninos aí, esses meninos já vêm com duas auréolas. Um já tem nome de Papa. Ontem eles mostraram. Um já tem nome de Papa, que é Francisco. O Francisco tava assim, Rapaz. Um já tem nome de isso é um anjinho. Me testaram ele. E pra você que tá ouvindo a gente, como é que foi seu Dia das Mães ontem? Tá? Pra muitos foram. Recebi uma postagem no Instagram e eu tentei lembrar o nome do perfil aqui, da pessoa. Mas vamos lá. A essência é o que vale. Ele na frente do túmulo da mãezinha, aí tirou uma foto e mandou uma foto pra mim e digitou pra mim, né? Que a gente percebe quando é aquelas imagens universais que você manda pra todo mundo, e quando tava digitado, Erli, olha, eu vim passar o meu primeiro Dia das Mães sem minha mãezinha, pesou muito, tá? E como é que foi seu Dia das Mães ontem? 6h13 agora, 99128-3335. Deixa eu ver aqui se Richard já Richardizou aqui. 99128-3335. Richard, telefone tá liberado, tá na mão, viu? Você, como é que foi o Dia das Mães de ontem? Eu percebo sim, Poli, quando a gente vem aqui da segunda-feira, quando chega, o povo ainda tá num ritmo menor, ainda tá sonolento, tá acordando. Tá, bora acordar, porque essa semana não tem feriado, não. Tem não. É igual a outra, qual é que vai ter? Agora é só ir. Não tem não, só junho, São João. Só daqui a mais de um mês. Agora, olha maio como é maravilhoso. Tá mal acostumado. Hoje já é dia 12, já recebeu isso? Dia 12. Deve ser hoje, viu, cara? Deve cair um carvãozinho. Dia 12. Hoje é a metade do mês já. Maio é incrível, tá vendo como é incrível? Já tá na metade do mês de maio. Amém. É o Dia das Mães, é o mês das noivas, o mês de Maria, tá? Já tá na metade do mês, realmente. Não é não? Abril não já tá na metade passou do mês ainda. de Acho que abril ainda tá rolando. Pra muitos, abril ainda ainda tá dentro. Já tem interação, tem? 99128-3335. Tem bom dia aqui do Márcio José. Eita, falando do Botafogo da Paraíba. Tu viu, Paulinho? Eu soube. Botafogo da Paraíba. Aí diz, né? A torcida não vai. A torcida não foi quando vocês venderam o jogo. Ficou 6.300.000 na conta. Agora a torcida quer resultado. Quer perder pro Floresta em casa. Eu queria a torcida do Botafogo ligando pra cá ou comentando com a gente aqui sobre a derrota do Botafogo. Quero ver o que a Lima Souto vai dizer daqui a pouquinho aqui. 99128-3335, tá? Abraço, Márcio José. Decepção atrás de decepção. Rapaz, nosso amigo, vou preservar, foi pro jogo, levou a mãezinha pro jogo. A mãe nunca tinha ido pro jogo. Eu não acredito. Tem um áudio aqui, eu vou caçar aqui. Eu não acredito. Tá no Instagram dele aqui. Eu não acredito, não. Levou a mãe pro jogo. A gente convenceu a mãe pro jogo. Meu Dia das Deus. mães, vamos. Mãe nunca foi no estádio. Quando foi ontem. Aí o programa. Eu não sou pé frio, não, meu filho. Se tiver que não presta o áudio. Meu Deus do céu. A pobre mãe faz cada coisa, viu? Porque no Dia das Mães ir pro jogo do Botafogo e aí do Botafogo perder. Mãe é mãe, viu? Mãe é mãe. Roberta de Mangabeira 4 e Alice Cristina tá no Cuiá. Bom dia pra Roberta, bom dia pra Alice Cristina, bom dia pra todo mundo que começa a acordar. Manda sua mensagem pra cá, quer falar do Botafogo que perdeu, Dia das Mães, né, que você ganhou. Creio que você tenha ganho um dia mais diferente com sua casa, na sua casa. 99128-3335, daqui a pouco, viu, Poli? Ó, Jean já mandou bom dia pra gente aqui, boa semana abençoada pro Jean. Bom dia, Jean. Daqui a pouco a gente vai receber aqui um advogado de direito imobiliário. Isso. Eu ia inventando uma palavra agora aqui. Eu ia dizer de direito condominial. Não. Direito imobiliário e condominial. Existe essa palavra, existe. ó. Tá aqui, ó. É cultura também. Existe. Vladimir Mina, daqui a pouco pra gente falar sobre os impactos nas inadimplências dos condomínios, tá? Você tem condomínio, mora em condomínio? Participa com a gente, 99128-3335.
Paulo Jean tá dizendo que taparam o buraco aqui, ó. Taparam o buraco. Taparam o buraco. É de Jean, é? Outro Quero buraco. agradecer, pois vieram tapar o buraco. Roberta, do Mangabeira 4. Isso, Cidade Verde. É aquele lá que a gente falou, ó. Isso, eu quero agradecer. O concreto que tava degenerando. Quero agradecer a Miguelis. Eu pensei que era o buraco de Jean. Não, mandaram pra gente mesmo. Acho que foi quinta ou Mangabeira 4. sexta-feira. Aí com pouco Quinta-feira eu tempo tava aqui, Elis tava falou todo, comigo. O tijolo tava todo Isso. estracelado. Aí ela acionou a CEINF e a CEINF foi olhar. Obrigada, viu, Elis, pela atenção aí da Prefeitura de João Pessoa com o atendimento aí à demanda. Buracão fechadão agora. Eita, Pipoquinha tá coladinho na audiência aqui, ó. Olha quem é Pipoquinha, ó. Quem é Vamos pro ouvinte aqui, Pipoquinha? mas ó, Pipoquinha, quem é Pipoquinha, ó. Ô, Jesus. Alô, Pipoquinha, isso é Jean, é? Isso é Jean? É pipoca, é popó? Vamos pro ouvinte, vamos lá. Alô, bom dia. Bom dia, quem sou eu? Bom dia, Dona Inácia. Dona Inácia, pela voz. Bom dia, como é que vocês estão hoje? Tudo na paz. Hoje eu acordei cedo. Eu tive uma crisezinha de sinusite, daquelas da pesada mesmo. Aí tô no tratamento, né? Tratamento que você sabe que dá muito sono, né? Isso. É verdade. Aí a gente dorme desesperadamente, mas estou aqui, firme e forte. Amém. Glória a Deus. Ganhei presente da filha, a filha está em São Paulo. A filha mandou dinheiro. Mandou dinheiro. Mandou o Pix. Ficou desesperada porque não conseguia ligar para mim o congestionamento, né? É mesmo. Mas uma hora ela conseguiu. A gente conversou, a gente botou os assuntos em dia e ela disse, mãe, se você precisar de mais alguma coisa, só é avisar, mãe. Você não sabe? Verdade. Mãe. Verdade. Que ela trabalha em São Paulo, minha filha. Ela casou, foi morar em São Paulo, desse tamanho. E a senhora mora aqui? Mora aqui. Mas porque eu preferi continuar aqui mesmo. Então, a senhora decidiu continuar aqui? Eu tenho minhas coisas, meu apartamento aqui, meu tudo aqui, né? Aí eu tenho uma excelente funcionária, que ela ontem veio aqui, preocupada comigo, tô nem na senhora saber, ela tem certeza que saber, tô, minha filha, tô. É verdade. Mas já tá medicada, né, minha amiga? Tá no panário direitinho. Continuei no medicamento, porque a dor de cabeça foi intensa. Mas, menina, eu tentei ligar tanto sexta-feira pra vocês, de 3 telefones, e não consegui. Pra lhe dar os parabéns, Poliana. Obrigada, meu amor. Dona Inácia, Obrigada, cheiro pra viu? senhora, viu? Boa semana pra senhora, viu? Um beijo pra você. Cheiro, Deus obrigada. abençoe, tá? Amém. Feliz Dia das Mães, querida. Obrigada. Meus parabéns, muita felicidade, Amém. muitos anos de vida, Obrigada. muita paz, tá? Amém. E o Botafogo foi uma vergonha, foi, meu Deus. Eu acho que eu não vou assistir mais não, o Botafogo. O Botafogo não tá com futuro nenhum pra gente. Eu tô envergonhada. Eu acho que é esse técnico. Obrigada, Eu acho que meu é amor. esse técnico. Sinceramente. Eu acho que é juntar tudo. Tanta coisa. E jogar fora. Tanta coisa. Dona Inácia, obrigado pra senhora. Tava tão bom o bate-papo, falando de mãe, da filha que mandou o Pix. Parabéns, meu aniversário, foi tão bom. Não, mas sinceramente, eu não ia assistir o Botafogo ontem. É por isso que eu entrei, desculpa aí. É por isso que eu entrei. Eu não ia assistir, minha amiga, não, Inácio, vamos. Me pediu tanto que eu assisti, mas eu disse, meu Deus, eu tô perdendo meu tempo, lendo um livro tão bom, meninas. Pois é. A Menina Ladrona de Livros, vocês não sabem que livro maravilhoso. Bacana. A Menina Ladrona, é ótimo. A Menina Ladrona de Livros, é isso? A Menina Ladrona de Livros. Bacana. Ele não é um livro brasileiro, não. Boa Mas sugestão. que livro... Tá lendo também, Helena? A menina que roubava livros. É, que roubava livros, aliás. Que ladrão. Eu sou logo ladrão. Já gostei, vou anotar a dica aqui pra ler também. Um cheiro, meu amor. É Boa semana pra senhora. É um livro que vale a pena, é do tempo
de Hitler, é da época de Hitler, tudo que é daquela época é bom. Viu? Beijo. Tchau. Eu inclusive, leio. Beijo. Beijo, dona Inácia. Dona Inácia tocou no assunto, tocou num ponto aí, viu, Poli? Que é o presente via Pix, né? Disse que mamãe fez pra mim também. Presente via da. Ela disse, eu não vou comprar seu presente, não, que eu não tive tempo, uma correria. Eu vou mandar o Pix. Eu digo, mamãe, obrigada. Estamos na geração presente via Pix. Via Pix, Chegaremos um dia, geração Bitcoin. Na Ave Maria. Só lembro de... Mas olha, tem situações, eu mesmo já apresentei meus sobrinhos com o Pix, no lugar de comprar o presente, porque você sabe que, às vezes, dão um presente até bacana, mas não é o que você tá precisando, entendeu, Eli? Aí você, com um dinheirinho, você consegue, não precisa ser muito dinheiro, não, é um dinheirinho. Com um dinheirinho você compra o que de fato você tá precisando. Às vezes te dão uma blusa muito legal, mas você tá precisando o quê? De um perfume, né? Às vezes você tá precisando de comida em casa e ganha um presente que você não vai usar. Às vezes você ganha um tênis de R$200, R$100, sei lá, R$50, mas você queria, na verdade, não era o tênis, era pagar a conta de luz, que era 100 conto, 80 conto. Isso, eu sei que é muito... É desse jeito mesmo. Parece ser muito frio, né, da Pix no lugar de presente, mas... A necessidade é que vai primeiro. É a necessidade que vai primeiro, eu penso também dessa forma, necessidade, prioridade vai primeiro. Verdade. Tá? Ó, tem um áudio que você pode continuar mandando pra gente, como é que foi seu dia ontem, Dia das Mães ontem, 991283335, Adriano do Mussumaga. Alô, Adriano! Bom dia, Erlin, bom dia a todos que nos escutam da Rádio Clube FM. Bom dia para todas as mães. Dia das Mães é todo dia, toda hora, todo momento. Deus levou a minha, mas sei que tá no bom lugar, entendeu? O tempo que ela passou viva, sempre tava junto ali, sempre tava presente. Até no dia que Deus levou minha mãe, eu estava presente. Eu que levei ela, fiz todo o procedimento. Isso aí, a glória de Deus, isso é uma vitória. Entendeu? Porque não tem coisa melhor. Você servir a sua mãe quando ela estiver viva. Eu vi você ontem, viu? Com sua mãe, dando língua. Me lembrei logo quando eu estava na quinta série, dando língua. Eu fazia isso também, com minha mãe era viva, brincava muito com ela. Eu tenho foto com ela, minha mãe, levando ela de bicicleta. É bom demais. Tá na Cuba, tá bom demais. Tenha um bom dia para todas as mães. Eu postei, o Adriano falando, eu postei ontem um vídeo antigo assim, de um mês e meio atrás, quando a manhã teve aqui. Aí eu abracei a véia, deu a língua, tava brincando, né? Que ela fica, oxe, deixa as tuas mugangas. Mentira, a forma carinhosa. Fala isso, é sério? Oxe, deixa as tuas mugangas. Ela não é como tu assim, não? Não, oxe, deixa as tuas mugangas. Tu usa essas meias dos desenhos. Quando eu chego em Patos, a primeira coisa que ela faz é esconder minha roupa. Aí ela diz, olha. Sério? Ela tem blusa assim, normal pra mim. Não acredito, não. Ela tem short pra mim, normal lá, ela esconde minha roupa. Aí aquele ela levou na esportiva, na brincadeira, lógico, né? Aí eu postei na rede social ontem, tá lá, no Instagram. Eu acho engraçado, sabe o que é, gente? A gente tá vivenciando uma coisa que... Tinha comentário lá que assim, oxe, respeite sua mãe. Olha, respeite sua mãe, não faça isso, dando a língua pra ela no Dia das Mães. Tem gente que se importa, entra na sua rede social, não sabe o que é que tá acontecendo, que aquilo ali era um momento, tal, quer mandar na sua rede social. Pois é. Tem gente que me vai embora. Quer mandar até na intimidade entre um filho e uma mãe, né? Aí eu botei pronto. Eu nem respondo esses haters, não, acredita? Eu não respondo não, mas aquilo ali eu achei tão assim, tão... Às vezes eu até excluo. Se você me esculhambar lá no rede social, eu digo Deus te abençoe. Quando eu vejo, Deus te abençoe. Sabia? Quando eu respondo é Deus te abençoe. Pois é, eu olho, se fizer algum comentário maldoso ou algo que não condiz com a verdade, em qualquer coisa minha assim, eu vou lá, dou um bloco e excluo aquele comentário, ou seja, eu tiro da minha vida. Poli teve lá no aniversário dela, aí festejou assim, aí você vai, pelo amor de Deus, vai viver, vai rezar um Pai Nosso, vai rezar uma Maria. Pronto, agora eu vou deixar de dizer Deus te abençoe, vou dizer, vá rezar um Pai Nosso, vá rezar uma Maria, vá tentar o diabo com a reza. Pronto, eu vou dizer assim. Tem gente que segue só pra fazer o mal. Não, não é seguidor, é vigilante. Vigilante. Não. Você já notou na sua rede social, você posta algo,
quantas pessoas curtem, quantas te seguem, quantas curtem. Aí você diz assim, ó, eu tenho 10 mil visualizações. Aí você não tem, sei lá, 5%, 3% de curtida. Porque estão lá só pra ver, não é pra curtir. Eu tenho um hábito, sabe qual, Paulo? Eu vou passando minha barra de rolagem do Instagram. Seja lá o que for, eu vou e curto. Eu dou coraçãozinho, tudo que eu vou fazendo. Eu vou dando, às vezes eu nem sei o que é. Pra que a gente vai dia desse eu curti. Raiva, ódio, né? Um dia desse eu curti um negócio aqui que não era pra eu curtir, tá? Aí eu depois, eu curti isso, curti. Porque eu tenho costume já, eu abro aqui o Instagram e vou curtindo. Porque alguém postou aquilo ali, queria interação, queria não sei o que, o momento, eu curto. Olha, e se você não gosta, então pronto. Também não precisa destilar a raiva, veneno, passa despercebido ali por você e pronto. E só. Tem mais, amigo? É desse jeito aí, vai seguindo. Ó, Sineli tá aqui com a gente. Alô, Sineli, beijo. Sineli Cristina. Bom dia, Silvia, Jorge. Bom dia, Paulo. Sineli aqui do Príncipe. Graças a Deus, o meu domingo do marido, dia das mães, foi tranquilo. Com meus filhos, minha Maria, família, minha mãe, fizemos um café da manhã com a minha mãe. E depois fui comemorar mais um menino da minha neta. Então ela completou 2 anos, a gente foi comemorar. Tá na curva, tá bom demais. Que linda, é aquela história, né? Esse amor de vó é amor de mãe 2 vezes, né? Coisa linda. É dobrado, né? Ave Maria também. Fiquei agarrada com mãe e mãe agarrada com meu menino. Quando pode for vô. Ai, Deus. Aí eu vou saber que agora eles vão ter a família deles e a responsabilidade vai ficar na família deles. Mas disse que não deixa de ser assim não, né? Mas pelo menos diz que é um amor mais doce, né? Com menos responsabilidade. Porque a gente, quando é mãe e pai, a gente tem a responsabilidade ali da educação, né? Então a gente acaba sendo um pouquinho mais rígido, mais rigoroso, né? Tendo que de fato educar para que a criança se torne um cidadão de bem. Quando já é vó, Erli, aí diz que não tá muito preocupada com isso, claro, tem a preocupação de vó no que diz respeito ao cidadão de bem, né? Mas diz que torna tudo um pouquinho mais doce. Isso foi sua postagem no Instagram, foi? Outra. Foi outra? Não, foi outra. Foi tua. Essa chaminé branca é onde? Essa chaminé... Em Roma. Não. Isso aqui em Roma, aqui em Bananeiras. Eu filmei isso aqui, olha, em pleno 2020... Isso aqui é jogando 24 horas lá. E tem um prédio do lado. Eu fiquei imaginando você morar nesse prédio do lado, recebendo essa fuligem em cima. É verdade. E é o que é isso aí? É uma fábrica? Não, uma padaria? É um restaurante, eu acho. Um restaurante? Fica lá do outro lado. Vou até saber o que é isso aqui. É uma chaminé saindo fumaça branca. Eu pensei que era o novo Papa. Eu digo, esse aqui não celebrou nem a missa ainda direito, a primeira, já tem outro Papa. Uma chaminé branca subindo fumaça aqui com tudo aqui. 6h29. Deixa eu chamar a sua atenção para uma notícia que eu tenho aqui, que a gente já trazia no início do programa, Erli. Uma grande preocupação por quem passava ontem próximo ao hospital de trauma daqui da capital. Um princípio de incêndio atingiu o hospital de emergência e trauma de João Pessoa. Ontem, pacientes chegaram a ser deslocados para a área externa da unidade, mas ninguém ficou ferido, graças a Deus. De acordo com a direção do trauma, as chamas tiveram início em uma enfermaria da unidade hospitalar. O Corpo de Bombeiros também esteve no local. Imagens que circulam nas redes sociais mostram pacientes sendo retirados da unidade e levados para a área externa por medida de segurança. Segundo o hospital, as causas do incidente estão sendo apuradas e todas as medidas de segurança foram adotadas para garantir o pleno funcionamento da unidade. De acordo com o hospital, ainda existe uma obra de modernização para a parte elétrica e reforço na proteção contra incêndios no local. Estão sendo investidos 3,2 milhões desde dezembro de 2024. Vale lembrar que em dezembro de 2024, uma situação semelhante aconteceu no Hospital de Emergência e Trauma, onde um incêndio atingiu o local que precisou ser evacuado e internos foram levados para a área externa. Ninguém ficou ferido também naquela situação, viu, Erli? Mas alguns pacientes precisaram ser transferidos para outras unidades hospitalares. Menos de 5 meses, né? Cerca de 4 meses é alguma coisa. A gente viu isso aí à luz do dia, né? À luz do dia, gente lá, todo mundo filmando isso aí à luz do dia. Era um final de semana também. Era. E a gente registrava isso aqui. Aí eu fico olhando aqui, ó. A ambulância do SAMU, ela não pode quebrar. A ambulância do SAMU, ela não pode quebrar. Se ela saiu, ela tem que chegar. Avião, se ele decolou, ele tem que descer.
E hospital tem prioridade. Hospital, escola. Escola você pode até suspender um dia, 2, 3 dias de aula, porque o menino vai estar em casa, já tem uma perda, mas ele vai estar em casa. Mas quem está dentro de um hospital, tá? Não pode se levantar e ir para casa e daqui a pouco eu volto, depois quando ajeitar. Não. E o que é 3,2 milhão aí para ajeitar, reestruturar a parte de eletrificação, de energia, seja lá o que danado é isso aí, tendo em vista o quanto de imposto que a gente paga e outras coisas que são colocadas como prioridade. O hospital tem prioridade. Quem tá lá dentro do hospital, porque nessa cena aí, a gente via gente entubada, recebendo oxigênio, sendo colocada lá fora. Quem tá recebendo oxigênio é porque tem problema respiratório. Imagina se chegar a cheirar a fumaça, eu tô falando de cheirar, mas não, inalar a fumaça. Imagina aí, ou seja, hospital, tem que ter pressa, agilidade no que diz respeito à reforma. Ambulância do SAMU, se saiu, tem que chegar igual ao avião, decolou, tem que descer. E ainda sobre esse assunto, Erli, a Major Vivi Cleia, do Corpo de Bombeiros, foi quem atendeu essa ocorrência lá no Hospital de Emergência e Trauma e falou com a nossa equipe. Ela disse que a situação na unidade estava controlada. Agora sim a gente acompanha. Foi um incêndio de pequenas proporções. Nossa equipe chegou com rapidez ao local. Estamos agora com cerca de 15 viaturas e 40 bombeiros militares atuando para controlar a fumaça que está saindo, mas o incêndio está controlado. Sim, na ala noroeste do hospital, esse incêndio começou basicamente no posto de enfermagem. E a informação que nós temos preliminar é essa, de que o incêndio estava confinado neste ambiente e foi imediatamente controlado assim que as guarnições do Corpo de Bombeiros chegaram ao local. Olha, o hospital está passando por uma reforma considerável em suas instalações, sobretudo elétrica e de climatização. Então, com esse processo de regularização, de reforma do hospital, com certeza a gente vai ver essas melhorias acontecerem. Como o incêndio foi controlado rapidamente e foi de pequenas proporções, ela está confinada nessa ala noroeste, nesse pavimento do segundo andar, certo? No segundo pavimento. Enfermaria, exato. E todos os pacientes, a nossa prioridade foi retirar os pacientes para garantir que eles fiquem bem, uma vez que essa fumaça ela é tóxica. E nós estamos, no momento, fazendo com que a dispersão dessa fumaça ocorra o mais rápido possível para que as atividades possam retornar à normalidade. Nosso trabalho é a de retirada a dispersão dessa fumaça. Nós utilizamos os nossos ventiladores mecânicos para isso e isso fará com que se estabeleça o mais rápido possível as atividades no hospital, que é o nosso verdadeiro intuito aqui. Até o momento, graças a Deus, não há nenhuma vítima, tampouco fatal. Os pacientes foram evacuados, foram remanejados do ambiente, porque a prioridade é sim retirar os pacientes em segurança e manter o ambiente ventilado para retornar às atividades o quanto antes. E a nossa equipe também conversou com uma paciente chamada Fabiane e uma acompanhante chamada Gisele, que estavam sendo retiradas do hospital no momento do incêndio. Bora ouvir também? Lá de cima, todo mundo, os enfermeiros, os marqueiros, todo mundo sensibilizou para nos ajudar a tirar. Foi uma correria e foi desesperador também. Fumaça, muita fumaça lá em cima. Só coisa ruim. Faz mais de um mês que eu tô aqui. Foi muito aterrorizante. Eu tinha saído para a hora de jantar, que quando der fé foi muito fogo, saiu muito fogo no posto 1 e muita correria, entendeu? E a gente sem conseguir tirar os pacientes e muito fogo, meu filho, você vê, a gente tá desesperado. Muito fogo, mas graças a Deus tá tudo controlado, graças a Deus. Então só Jesus na causa e eu tô muito preocupada, tô aqui, mas minha esposa, só Deus. E a gente saiu correndo, todo mundo correndo, desesperado, gritando, chorando, para atrás dos seus familiares, porque foi na hora da janta do acompanhante. E o secretário de Saúde da Paraíba, Ari Reis, disse que o princípio de incêndio começou por conta de um curto-circuito em um ar-condicionado. Bora ouvir? Boa noite a todos e todas. No início da noite deste domingo, por volta das 19 horas, foi registrado um princípio de incêndio no Hospital de Trauma de João Pessoa. Esse princípio de incêndio, decorrente de um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado, atingiu parcialmente
um posto de curativos localizado no segundo pavimento daquela unidade hospitalar. E por conta disso, nós precisamos transferir alguns pacientes que estavam internos próximos àquela unidade. Não registramos nenhuma intercorrência com esses pacientes, nenhuma vítima grave, muito menos fatal, e prontamente, com o apoio do Corpo de Bombeiros, esse princípio de incêndio já foi controlado e até o final da noite estaremos retornando todos esses pacientes que foram realocados. Reafirmamos aqui que desde dezembro de 2024 a unidade hospitalar passa por uma ampla reforma e readequação da rede elétrica e de climatização, na ordem de R$4 milhões. Temos a previsão de concluir essa primeira fase dessa reforma agora em agosto. E a diretoria assistencial do Hospital Padre Zé, Raideia Leite Ciraulo, ofereceu os leitos do hospital para os pacientes que precisaram ser transferidos. Bora ouvir também? Mais uma vez, o Hospital Padre Zé está de portas abertas para dar socorro ao Hospital de Trauma. Já saíram alguns, eu estou com mais de 40 leitos e estou tentando abrir mais para pacientes de enfermaria, para a gente dar esse socorro na hora que está todo mundo necessitando. Será sempre assim. Mais uma vez, dessa vez aí o Padre Zé, tá vendo aí o Padre Zé fazendo socorro ao Hospital de Emergência e Trauma. Aí você vê assim, ó, 2024, dezembro de 2024 teve um princípio de incêndio que a gente mostrou igual. Aí o secretário diz, não, a gente tá reformando desde dezembro, a gente tá ajeitando, mas em agosto, no mês de agosto, ele disse, no mês de agosto é que vai ser concluída a primeira fase. Espero que daqui para agosto, né, faltam quantos meses para agosto? Maio para junho, julho, agosto, ou seja, vai faltar justamente o tempo daqui para concluir essa primeira fase da reforma, o tempo o intervalo entre um incêndio e outro. Espero que não aconteça outro incêndio daqui para agosto também, tá? Porque vai ter 4 meses alguma coisa aí para essa primeira fase aí. Tem que se reestruturar, a climatização tem, a fiação hoje em dia é diferente da de antigamente, Hoje em dia, antigamente tinha 5 ar-condicionados ligados e o fio era o mesmo, hoje se tem 10 ar-condicionados, tem que trocar o fio. Tecnicamente falando aqui, mas tem que ser feito urgente, o hospital não pode parar não. E quando para, tá lá pegando fogo, a fumaça subindo, tu vê a mulher chorando aí, não pode não, tem que ser coisa, existe prioridade, prioridade é prioridade. Você vai, qual a sua prioridade em casa? Eu vou comprar uma TV, vou comprar uma geladeira nova, vou comprar um ar-condicionado. Não, você tem que trocar primeiro o fio. Porque não adianta ter o ar-condicionado novo se o fio não comporta, tá? 6h39 agora, bora, 6h39, eu quero você participando com a gente na segunda-feira, 99128-3335, vamos lá. Participe do Conexão Clube Tambaú, nosso WhatsApp 99128-3335 ou ligue 3015-3737. Conexão Clube Tambaú. Conectando você com a notícia. Conexão Clube Tambaú. Rapaz, agora eu vou trazer uma notícia pra vocês que é uma verdadeira história de terror, uma situação que aconteceu e que vem chamando a atenção de forma nacional até mesmo, porque assim, um homem de 29 anos foi preso suspeito de matar e enterrar o professor Gilson Cruz Nunes, de 63 anos, em Campina Grande. A vítima era considerada desaparecida desde o dia 4 de maio. Segundo a polícia, o homem seria o companheiro da vítima e confessou o crime. Ele relatou que teria matado o professor com golpe de faca, após uma discussão que aconteceu no último dia 4 de maio em Campina Grande. Após o crime, o suspeito envolveu o corpo em um lençol e o enterrou no interior de um orquidário que pertencia ao próprio professor, que foi a vítima nessa situação. Erli, o que mais chama a atenção aí, entre todas essas informações, são de que o seguinte, a polícia, o homem diz que veio até João Pessoa e simulou o desaparecimento do professor, afirmando que a vítima teria se afogado na Praia da Penha. Após não encontrarem o corpo, a polícia intensificou as investigações que levaram até a prisão do suspeito. O companheiro da vítima foi autuado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ele será encaminhado à audiência de custódia nesta segunda-feira. Que filme é esse? Imagina, ele tirou a vida do companheiro, do ex-companheiro, aí enrolou no lençol, enterrou no quintal de casa, no orquidário que o professor tinha.
Aí viajou para João Pessoa para dizer, não, ele morreu afogado em Jacumã, foi Jacumã, né? Penha. Na Penha. Não, ele morreu afogado na Penha. Deve ter acionado corpo de bombeiros, deve ter feito todo aquele processo, corpo de bombeiro roda para um lado, roda para o outro, e todo mundo dizendo, não, ele agora, eu perdi meu companheiro, ele deveria estar chorando, viu? Tá. Deveria estar chorando aí. Tava um ator. Aí agora descobre que ele enterrou no quintal de casa. Eu era ex-companheiro, eu sou companheiro dele, eu era companheiro dele. Eu tava vindo no carro de lá pra cá, de casa pra cá, escutando essa manchete, essa notícia aqui, eu fiquei imaginando o número de companheiros que tira a vida do companheiro porque simplesmente terminou a relação. Quer dizer que se termina a relação, você deve morrer e eu vou viver. Você não pode mais viver, porque você terminou a relação comigo. Isso aí é uma cena de filme. Infelizmente, a cada dia que passa a gente vê o quanto a maldade, o quanto a ruindade, né, presente no ser humano tá chegando. Esse final de semana a gente eu tava lembrando da pandemia, da Covid-19, lembrando que fazia um certo tempo que uma amiga nossa faleceu, e eu lembrava que eu dizia, quando passar essa pandemia essa pandemia vai ser um divisor de águas, porque o ser humano vai estar com amor no coração, o coração vai estar brando, vai ter mais gente proposta a ajudar o próximo. Mas olha aí como é que a gente mostra. O que é que a gente abre uma segunda-feira para segunda-feira tá começando desse jeito aí. O Casum matou, escondeu, jogou dentro debaixo de 7 palmos de terra no quintal de casa, friamente foi pra praia. Fingir, né? É um dissimulado. Eu tava conversando sobre esse assunto com a Anny Gomes e Kezinha, né? Que é quem faz a nossa maquiagem todos os dias, agora há pouco no camarim. E ela comentando, viu, Erli, a Kezinha, de que existe uma série chamada O Jardineiro. E que nessa série tem um episódio justamente idêntico, onde uma pessoa simula o afogamento de uma outra pessoa, mas na verdade a matou e a enterrou num jardim. Esse deve ter assistido a série. Provavelmente, né? As investigações vão seguir. Tem gente que não consegue assistir a algo e não trazer pra vida, né? Eu vou fazer igualzinho ali na televisão que vai dar certo, mas deu errado. É um maníaco. Felizmente. 6 horas. Oi, meu amigo. Poli, 6h44, tu ia dizer agora. Tu vai pro caso agora do vereador, é? Eu vou. Vai pro caso do vereador? Eu vou, tô lendo aqui. Tu não tem coragem não, Poli. Eu vou. Tu não tem coragem não. Eu tenho. Alô, Jacaraú, filhos de Jacaraú, preste atenção agora o que essa bichinha vai dizer agora. É isso, olha, presta atenção no que eu vou trazer pra vocês aqui, porque Jacaraú tá chamando a atenção aí no final de semana por conta do presidente da Câmara Municipal no litoral norte da Paraíba, vereador Genésio da Silva Pessoa, do PSB. Ele afirmou durante sessão legislativa na última sexta-feira que uma mulher deveria ter apanhado. A declaração foi feita na mesa diretora, com uma vereadora presente que, diante da fala, chegou a rir. Ela não apanhou, mas deveria, disse Genésio Pessoa. Após grande repercussão, o vereador foi à tribuna para pedir desculpas e justificar o comentário. É isso que a gente vai ouvir agora, Erli. Bota aí, Erli. Quanto a senhora que o senhor falou aqui, que foi para a Câmara Municipal, o senhor sabe quem é aquela senhora? É uma senhora. Ela não apanhou não, mas deveria. É uma denúncia idiota que tem que ser colocada na frente. Eu acho que essa denúncia, se ele pode provar. Lá ninguém apanhou. Lá ninguém apanhou em momento algum. Apenas houve uma confusão de uma funcionária de uma ótica que estava o dia inteiro trabalhando e chegou uma senhora desocupada, desacatando ela o dia inteiro. E houve uma confusão. As funcionárias de nossa casa, que são excelentes funcionárias, tiraram o mais rápido possível e ninguém apanhou e ninguém bateu. E quando eu falei aqui na questão que merecia, porque foi desacatar quem estava trabalhando, uma pessoa desocupada a vida toda desacatando quem estava trabalhando. Então, assim, eu peço desculpa pelo que falei, mas que se respeite aquela casa.
Repete o que tu disse aí. Pensa numa ré pra trás aí. Ré pra trás. Ó, rapaz. Porque tem gente hoje em dia brincando com a tribuna. Às vezes a gente até diz assim, eu tenho um amigo, vou citar um exemplo aqui, meu amigo César. Aí o Vasco perdeu, agora levou uma lapada, ele olhou e disse, eu mereço uma pizza. Mas você tá dizendo assim, entre amigos, de uma forma, entre amigos. Outra coisa é você chegar, usar a tribuna. Aí você diz assim, a mulher, ela tava perturbando, era uma desocupada. Quem disse que ela é desocupada? Você tá dizendo, pronto, se ela era desocupada, se ela tava perturbando uma funcionária de uma ótica, funcionária de seja lá o que for. Pra isso é que existe a polícia. Se alguém perturbando a paz de alguém, você liga pra polícia. Se todo mundo que perturba sua paz, você for dar uma pisa, você não vai ter nem mão pra bater, que sua mão vai cair de tanto bater. Então não adianta você tem que chamar a polícia. Você tem que acionar alguém, ignorar, tá? Mas assim, todo mundo. Aí ele diz, não, merecia era uma pizza. Merecia levar era uma taca, uma pizza, tá? Aí depois deu uma ré pra trás. Não, mas ela não apanhou não, senhor vereador. Não apanhou, mas deveria. Só faltou ele dizendo, se eu tivesse lá eu tinha batido. Só faltou dizer isso. Merecia uma surra de chicote. A gente traz isso porque tribuna de Câmara Municipal, pra mim, ela tem que ser tratada para brigar pela necessidade, pelo desejo do povo, aquele calçamento que falta e aquilo que falta no dia a dia. Mas você tá virando, sei lá, chacota. Isso aqui em João Pessoa, tem sessão aqui em João Pessoa, tem sessão em determinados locais aí, que você tem que levar um milho de pipoca. E olhe lá que tem Câmara Municipal aqui em João Pessoa. Tu viu quanto é que vai ganhar o padre? O Papa? Tu viu? Não olhei não. 16 mil reais o salário do Papa. Tem vereador em João Pedro da Paraíba que ganha mais do que isso. Esse de Jacaraú deve ganhar, esse palhaço. Vereador de Patos ganha mais do que o Papa. Tem vereador que ganha mais do que o Papa, o pontífice. E eu não sei esse, mas o Papa Francisco nem queria o salário, ele rejeitou o salário. Eu tô querendo dizer o que é destinado. 16 mmil, são 2 mil e alguma coisa euros, que é um negócio assim, eu vi lá uma conta doida, eu digo, eita pô, só isso, desculpa pelo pô. Eu digo, é só isso que o Papa ganha. Porque assim, tá certo, beleza, mas é muito. Eu sei que é muito, tá? Eu sei que é muito, 16 mil é muito. Mas tem tanta gente sem fazer nada, sem vogar nada, sem dar um prego numa barra de sabão, sem utilizar esse microfone, o microfone assim, das câmeras, assembleia, esse microfone que eu tô batendo aqui nela aqui, pra fazer nada. E ganhar a mesma coisa. E quando fala besteira. Enquanto tu fala aí, vou pesquisar aqui quanto é que ganha um vereador, o presidente da Câmara de Jacaraú. Eu vou no Sagres aqui agora, eu vou que é o salário dele. É o salário desse bonito aí que não, mas não ganha igual o Papa não. Falando besteira. Era bom as mulheres da cidade tudo se juntarem e nunca mais voltarem num peste desse. Merecia uma pizza, ele disse, né? Foi? Não apanhou. Merecia era ele, rapaz. Ele disse qual foi o termo que ele utilizou? Não, ela não apanhou não, mas merecia. Foi desse jeito a fala. Foi. Ela não apanhou, mas deveria. Não apanhou, mas deveria. Aí depois deu uma ré, não. Vê aí quanto é que esse palhaço ganha, vê aí. Vai. 6 horas e 50 minutos, trazendo uma notícia triste agora, porque o presidente da Câmara de Prata, Pedro Estevão, morreu em um acidente na noite deste domingo, na BR-412, na altura do antigo Parque José Galvão, no município de Monteiro, no Cariri paraibano. Houve um choque frontal entre o carro em que o vereador conduzia, um modelo Polo, com outro veículo. Com o impacto, o Polo foi jogado para fora da pista. O vereador Pedro Estevão morreu no local do acidente. Ainda não há informações sobre os outros ocupantes do segundo veículo. Deixamos aqui, então, nossa solidariedade aos amigos, aos familiares desse vereador do município de Prata, Erli. Uma bagaceira na pista, viu? Uma bagaceira na pista, pedaço de carro pra todo lado. Daqui a pouco a gente mostra essas imagens na tela da TV Tambaú SBT. Esse parlamentar aí era muito querido, muito conhecido já. E nas próximas horas aí deve ter as homenagens aí, as próximas horas aí desse acidente. Me passaram aqui, povo é ligeiro. Salário de presidente da Câmara Municipal de Jacaraú. Ele é presidente, é? É presidente. R$14.500. Olha aí, é quase o salário do Papa. O Papa ganha 16. Pra falar besteira. Olha, ele ganhando R$1.000 ainda tava pago demais pra esse nome desse. Pra dizer que alguém deveria levar uma pizza, tá? Eu vejo um amigo meu dizer. Ontem eu recebi uma mensagem. Eita, Erli, esse teu São Paulo perdeu ontem de novo. 8 jogos, 6 empates, 1 derrota.
tu merece uma pizza. Aí é diferente. É brincadeira. Isso é uma brincadeira. A outra coisa é usar uma tribuna pra dizer que alguém, não apanhou não, mas deveria. Deveria ter dado uma pizza. E uma mulher. Estimula alguém pegar essa mulher depois na rua, se ela tem distúrbio mental, se ela anda pelo rua, não sei quem é, pega ela, dá uma pizza. Não, foi o presidente da Câmara que disse que era pra dar, o presidente apoiou. Vamos lá. Rapaz, se você pegar meu menino de 6 anos, e se eu souber na escola que ele empurrou uma garota, rapaz, quando ele chega em casa, a lição de moral é grande, viu? Se você parar ele agora ali, do seu lado, assim, perguntar o que pode bater em menino, ele vai dizer jamais. Porque essa orientação vem de berço. Vem de casa, sim, vem de casa, vem de berço. E com certeza esse vereador não tem nem educação, nem respeito por qualquer pessoa, viu? 6h52. Eu trago agora a informação de que, apesar de estarmos no outono, os especialistas alertam que mesmo assim as temperaturas estão bem altas até a noite, né, Gli? Ave Maria, está fazendo muito calor por aí. Hã? Não, sério. Ai, então os cuidados com a saúde devem ser redobrados para evitar desidratação. Agora eu fiquei com a imagem na cabeça da minha amiga Cíntia, pois ali do lado. Não vai, siga aí, 6h53, tá calor demais. Os negativos do sol da pele. Quem vai trazer os detalhes pra gente é Thaís Ibaracho, sobre essas orientações importantes de como ficar bem com a saúde nos dias quentes. Por isso que estão vendendo ventilador deveria ter me força no poupado armazém. dessa imagem, né? Vai, o armazém Bora tá ouvir, vendendo Thaís? com força, ventilador. Nem precisa ser especialista para saber que está bem mais quente. O vendedor de água de coco agradece. Quando tá no sol assim, aí é bom. É bom. Eu vendo bem, graças a Deus eu vendo bem. Água de coco geladinha, esse sol para dar uma bronzeada. Conhecendo aqui João Pessoa, de perto. Protetor solar na pele para poder, aguentar esse calor. Mas a busca de um conforto térmico tem que andar lado a lado com a saúde. Esta dermatologista alerta para os riscos que a exposição ao sol traz à saúde. Os riscos são em relação à intensidade da radiação ultravioleta, né? Que a gente fala que aqui no Nordeste a gente vive praticamente no verão o ano inteiro. Então, o uso do protetor solar, ele continua sendo obrigatório e muito bem indicado. Sempre um protetor solar acima de 30, aplicar 30 minutos antes, reaplicar a depender do seu dia a dia, se você faz uma atividade física e sua bastante, se você entra na água, né? Outro cuidado importante é com relação à desidratação. Então, com essas altas temperaturas, a gente tem uma maior perda de água, né, pelas glândulas sudoríparas, e com isso a gente desidrata, principalmente na atenção ao público idoso, ao público infantil também, à criança. Então, com isso, a gente tem que estimular essa ingesta de água, de líquido, pelo menos 2 litros, 2,5 litros por dia. Pode ser água, pode ser chá, pode ser suco, e também o uso de hidratação, de hidratantes específicos na forma de creme, porque aí eles vão ajudar a gente a manter a barreira da pele íntegra e, consequentemente, a gente diminuir essa perda para o meio ambiente. Até parece ter um sol para cada um. E aí tudo que protege acaba virando necessidade básica. E é aí que quem decidiu acabar com esse calorão na praia não abriu mão de passar um tempinho procurando uma boa sombra. Tem que ser debaixo de uma sombra, se não for ninguém aguenta. E sempre o protetor solar. Tem que procurar a sombra, né? Para aguentar aqui o visual e ficar mais tempo, né? Com certeza. Eita, agora me diga uma coisa, você lembrou do protetor? Não, esqueci. Mas é aí que mora o perigo. Buscar uma sombra não é garantia de estar protegido. A incidência dos raios de sol, mesmo em local coberto, pode ser prejudicial. Por isso, não pode faltar o protetor solar. A radiação ultravioleta, ela reflete no ambiente. Então, você está numa praia, mesmo numa sombra, então ela reflete na areia, reflete no solo. Então, o uso do protetor solar, realmente, ele é obrigatório. Thaís Ibaracho, para o Conexão Clube Tambaú. Calor aqui, tá tão desconjurado. 6h56, Nunca vi. É nesse clima de calorão que a gente vai para o intervalo comercial. Nesse clima de calor, eu vou pedir, por favor. Uma aguinha agora. Deixa eu ir ali. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Conexão Clube Tambaú. E o povo tá dormindo. A credibilidade do jornalismo da Rede Tambaú de Comunicação em conexão com a Clube FM. Conexão Clube Tambaú. Encontro marcado. A sua Clube e a TIM apresentam o encontro marcado mais esperado.
Maiara e Maraísa. Sabe o que você tem? Os sucessos. E a culpa é nossa. Da dupla número 1. E eu não sei que seja de verdade. É o fim daquele medo. Ao vivo. Ao vivo no auditório da Clube. Vai ser bom demais. Para concorrer ao seu convite, fique ligadinho na nossa programação e acompanhe a Clube FM Brasil nas redes sociais. Maiara e Maraísa, cantando exclusivamente pra você. É mais uma que só tem aqui na sua Clube. Esperamos todos vocês. Até lá. Beijo. Oferecimento TIM. O TIM Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Você recebe um Pix quando recarrega e ainda tem o WhatsApp o mês todo em qualquer valor de recarga. Aproveite. Clube Brasil. ZYT 719, 102,5 MHz. Essa é a sua Clube FM João Pessoa, uma emissora da Rede Tambaú de Comunicação, afiliada à Rede Clube FM Brasil. Cada clube tá bom demais. Clube FM. No YouTube. Informação, entrevistas exclusivas e muita diversão. Diversão. Clube. Acesse Clube FM Brasil no YouTube, um canal especialmente criado para os melhores internautas do mundo. Se inscreva, ative as notificações, curta e comente. Canal Clube FM Brasil. no YouTube. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo assiste a Clube. 102,5. Clube FM. João Pessoa. Pode conferir. Aqui na Rede Clube FM Brasil, você ganha muito mais prêmios. Tem convite para os melhores shows, os últimos lançamentos em eletroeletrônicos, vale compras, recargas de celular e até a chance de ficar bem pertinho do seu artista preferido. Para participar é só mandar o seu WhatsApp, acessar o nosso site ou acompanhar e curtir as nossas redes sociais. Rede Clube FM Brasil, a rádio que mais dá prêmios no Brasil. A rádio dos melhores ouvintes do mundo. Clube FM. Alexa. A sua Clube vai te dar a Alexa. Mande agora o seu áudio para o nosso WhatsApp dizendo: Alexa, toca Clube FM. Tudo bem. Clube. Toda sexta-feira, dentro do Sextou, que começa às 18 horas, a gente divulga os ganhadores. Participe. Tá na Clube, tá bom demais. Clube. Conexão Clube Tambaú, com Erli do Povo, Poliana Sorrentino e Josival Pereira. Na Clube, a situação do trânsito. A gente destaca agora as informações da CEMOB, Avenida Tancredo Neves com boa fluidez nos dois sentidos, no trecho entre o viaduto e o semáforo de acesso para o bairro dos Ipês. BR-230 com fluidez constante nos dois sentidos, no trecho das imediações do viaduto de Manaíra. Avenida Ailton Souto Maior com fluidez constante nas mediações do shopping Mangabeira. Avenida Rui Carneiro com trânsito fluindo bem no trecho entre a subestação da Energisa e a bifurcação com a Epitácio Pessoa em ambos os sentidos. Ladeira de acesso para o altiplano com trânsito fluindo bem em ambos os sentidos também. E na Avenida Beira Rio tá bom fluxo de veículos, viu? Nas proximidades ali no acesso ao altiplano em ambos os sentidos. E a gente tava falando de calorão, Erli, o sol saiu, viu? Na hora dessa, não é nem... Já tá... 6 horas da manhã em João Pessoa já dá pra bronzear. Pode passar o bronzeador, passar a fitinha e correr pro abraço. Fitinha. 7 horas em ponto no nosso Conexão Clube Tambaú. E ele já tá aqui com a gente. Claro que toda segunda-feira a gente fala com Vini de Oliveira. Na coluna Vamos em Frente. No Conexão Clube Tambaú, vamos em frente com Vini de Oliveira. Bom dia, meu amigo Vini. Final de semana foi bom? Sempre. Com a mamãe, melhor ainda, né? Beijo pra Poli, que é a mamãe. Se é a mamãe? Se o Batalha é a mamãe? É não? Ah, mas tem a mamãe dela, né? Que eu vi a foto nas redes sociais. Beijo pra todas as mamães aí, que foi um final de semana incrível. A gente precisa valorizar muito. E por que vamos em frente? Porque a gente não dá ré como esse vereador aí, que é machista não, viu? Coisa mais ridícula do mundo. A gente tá em 2025 e um cidadão ainda oferecendo, falando em público, um representante do povo dizendo que é pra bater numa mulher. Verdade. Então, assim, meu voto aqui de protesto pra esse cidadão, porque ele não merece
tá representando ninguém não, quanto mais a cidade dele. Verdade. E vamos pra frente que aqui hoje o papo é sobre fidelização de cliente. Cliente, aquela frase que diz, ó, um cliente fiel vale ouro. Ah, meu amigo, é essencial e quem paga a nossa conta é o cliente. Então se a gente não tratar bem o cliente, adular ele, cuidar, fazer cafuné, fazer massagem, drenagem linfática, fazer tudo pra esse cidadão ficar com a gente, essa pessoa ficar com a gente. Não precisa nem estudo, às vezes só em o vendedor conhecer seu nome você volta lá. É, rapaz, é impressionante como a gente ainda, esse tempo de hoje, com a concorrência que tá, a economia pesadíssima, aumento de impostos, toda a dificuldade que o empreendedor tem e as pessoas ainda não se conscientizaram de que é essencial a gente cuidar bem dessa pessoa que nos dá a honra de estar conosco. Então é essencial que todo empreendedor ele tenha esse olhar desde a liderança e que ele passe esse olhar para sua equipe, porque sozinho ninguém cresce. Então, assim, como diz lá na África, você sozinho você anda rápido, mas se você quer chegar longe, você tem que andar acompanhado. E para você andar acompanhado, você tem que estar com equipe. Então, você precisa treinar a sua equipe. É essencial que você ensine gestos carinhosos, como um bom dia, um boa tarde, boa noite. Receber um cliente com carinho, com carisma, com atenção, olhar nos olhos, chamar pelo nome, buscar querer resolver a situação do seu cliente. Então isso é essencial para que você já cause um impacto, porque uma atitude simples como essa, boba como essa, já vai fazer grande diferença no seu atendimento. Então é essencial, pessoal, que você como líder, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora que está aqui com a gente hoje, organize seu atendimento, faça um script, converse com seus colaboradores diariamente sobre isso. Isso é um primeiro ponto. Outra coisa que é essencial é a gente pensar no pós-atendimento. O que custa você chegar e agradecer o seu cliente depois do atendimento, mandar uma mensagem no WhatsApp, mandar uma mensagem nas redes sociais, muito obrigado por ter estado conosco. Isso não mata, 10 segundos você manda um obrigado para essa pessoa e com certeza ela vai dizer assim, que legal essa atitude da pessoa, é uma coisa extremamente simples e que não dói a mão de ninguém fazer isso. A gente precisa pensar que o cliente é que paga a nossa conta. Então a gente precisa cativar bem essa pessoa. Então atitudes simples de você chegar e estar conversando com o cliente, buscando entender o que ele precisa, é essencial. Então existe o momento que você está recebendo o cliente, então tem que atender bem, tem que ser caloroso, perguntar como é que você pode ajudar, oferecer realmente o que a pessoa precisa e não que é o mais caro ou que não é o que a pessoa está querendo, porque ela fica irritadíssima. Quem é que gosta? Então uma coisa que eu falo muito, Poli, para as pessoas é, pense como é que você gostaria de ser atendido. Parta desse princípio. Se você quer ser bem atendido quando você chega num restaurante, numa loja, numa barraquinha de praia, você tem que também proporcionar isso para as pessoas que estão ao seu redor. Então, partindo desse princípio básico de que eu quero ser atendido bem, então eu tenho que atender bem. E aí, hoje em dia, é cada vez mais difícil, mais caro você trazer um novo cliente. Se você já teve a honra de estar com essa pessoa, por favor, pessoal, cative, mantenha um relacionamento, principalmente em alguns serviços que são contínuos. Imagina o setor de beleza, seja uma barbearia, seja um salão. Você já sabe que a pessoa vai voltar daqui mais ou menos um mês. Tem que fazer retoque nas luzes, tem que fazer as unhas, sobrancelha, a barba, enfim. Uns diazinhos antes, oi Poli, tudo bem? Olha, já tá na época de você passar aqui de novo. Posso marcar teu horário? Posso marcar seu horário? Aquele cafezinho, aquele biscoitinho que você gosta, chegou hoje, ó, aí você, eita, é um motivo para chamar o cliente. Me dá atenção, né? São coisas simples, que não custam atenção. Então, as pessoas estão muito preocupadas em reclamar, pelo que eu vejo no nosso cotidiano, e são atitudes bobas. Eu fui numa ótica em Tibiri semana passada, a Jean Ótica, inclusive mandar um abraço forte para a Verônica e toda a equipe dela lá em Tibiri. E aí tinha bolinho lá, café e chá, mandou mensagem antes perguntando se já estava chegando, que a médica já tinha chegado. Ao final mandou uma pesquisa de satisfação para saber como é que tinha sido o atendimento, pediu para que, se fosse possível, deixar um comentário lá no Google para ajudar, porque aí melhora o ranking no Google. Atitudes bobas que custaram mandar uma mensagem que muitas vezes está até copiada lá dentro do celular.
Então, pessoal, cuidem com carinho do seu cliente, porque é essencial isso para que o seu negócio cresça. É isso, Vini Indo de em Oliveira. Vamos em frente. Vamos em frente. Obrigada. Até segunda-feira, se Deus quiser. Até se Deus quiser. E muito obrigado a vocês todos por estarem conosco. Agradecer a audiência de vocês. Muitas mensagens que eu recebo aí nas redes sociais. E fruto do trabalho lindo que vocês fazem aqui no dia a dia. Eu estou só contribuindo com vocês, pessoal. Rede social do Vini de Oliveira. @Vini de Oliveira. Vambora, com 2 N's. Vambora. Esse detalhe. Obrigada, meu amigo. Um cheiro em vocês. Um cheiro. Até segunda-feira. Deus abençoe sua família. Você começa segunda-feira, né? O empreendedor tá ouvindo a gente no carro, indo pro trabalho, sem saber o que é que vai enfrentar durante a semana. Você ganha um plus pra ganhar a semana. Essa dica dele e o horário, né? mesmo. Segunda-feira de manhã, gostei do pum! Essa dica dele mesmo de hoje é pra você levar pra vida, né? Então, se você quer ser bem tratado, trate bem também, né? Se você não quer ser esculhambado, você também não esculhambe. Então São princípios básicos. A gente vê tanta violência no trânsito hoje. Qualquer coisa é um grito, é uma buzina, é uma pessoa. Você já chega no ambiente, já tá pesado. Você chega segunda-feira de manhã, aí tá aquela energia pesada no ambiente. Não podemos, pessoal. Tem que ser uma atitude que parte da gente, essa mudança. Tem que ir em frente. Deixa eu ir em frente, tem ouvinte com a gente, pra gente ir em frente aqui. Deixa eu dar bom dia pra quem tá com a gente na linha. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. É a Alessandra que tá falando do Cristo. Ô, dona Alessandra, bom dia. Bom dia. Tudo bom, Erli, suas equipe? Bom dia, dona Alessandra. Bom dia, meu amor. É Poli? É Poli, sim. Tudo bem, né? Amém. Então, parabéns, né, o programa, e eu agradeço aquela bênção que eu pedi, né, para consulta, e fui bem recebida lá na clínica. Graças a Deus. Deu Aí certo, eu tô né? agradecendo, Tô agradecendo. E feliz para todas as mães, parabéns, né? Que já passamos, mas todo dia é dia da mamãe. E bom estar, né? Com saúde. Amém. E Deus na vida de cada um de nós. Amém. Então, bom dia para você e para toda a equipe aí. Eu tô indo pra aula. Tchau. A gente até agradece, né, Ria, a confiança. Lembra que ela ligou, tava precisando de dinheiro para uma consulta? Era uma consulta oftalmológica de glaucoma, que já é uma pessoa que atende ela, um médico e tal. R$100, né? E ela, pelo que o feedback dela aí, ela conseguiu. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais um, graças a Deus. Amém. 7h09. Já temos aqui o nosso entrevistado do dia com muita satisfação, porque o assunto hoje é o seguinte: em meio a um cenário econômico desafiador, a inadimplência em condomínios tem se tornado uma preocupação crescente para síndicos e administradoras. Para entender melhor os efeitos dessa realidade, a gente vai conversar agora com o advogado Vladimir Minar, especialista em direito imobiliário e condominial. Seja muito bem-vindo ao Conexão Clube Tambaú, doutor Vladimir. Obrigado, bom dia a todos, Poliana, Erli, Josival, todo mundo da técnica. É um prazer estar aqui para a gente poder esclarecer um pouco sobre esses assuntos que são muito impactantes na vida de todos, porque a grande maioria hoje mora em condomínios, mas tem um grande problema na questão de, assim, a gente não se percebe impactados até ter um grande aumento, uma grande elevação no valor da taxa condominial. Verdade, eu já quero chegar, ai meu Deus do céu, com muita situação assim de desespero. Obviamente ninguém quer ficar inadimplente, né, doutor Vladimir? Mas a situação tá apertada, tá difícil fechar as contas. A partir de que momento você é considerado inadimplente para um condomínio? Olha, geralmente a partir de 60 dias. 60. Isso, dá mais ou menos 2 taxas. Você já é tido como inadimplente. Agora sim, a partir do dia seguinte, a data do vencimento, você já está com falta de pagamento, então já incidem juros e multa. A gente sempre aconselha que a partir de 60 dias você já tome medidas de constrição de nome, colocar na justiça, toda essa questão. Aí a gente imagina assim, você deve um condomínio, você está devendo um condomínio, aí você chegou às 30, um dia você já está atrasado, né? Sim. Aí, quando você está em atraso,
O que você deixa de ter de direito dentro do condomínio? Deixa de ter Você deixa de ter algum direito dentro do condomínio? Isso é uma grande polêmica e uma excelente pergunta. Por quê? Para a justiça, você não pode proibir o uso das áreas, né? Você não pode proibir o direito de ir e vir das pessoas. Já teve casos no país em que o pessoal você estava inadimplente, você não podia usar o elevador, por exemplo. Isso não pode, obviamente. Mas assim, a justiça já pacificou isso. Porém, tem alguns regimentos que colocam assim, as áreas que precisam de locação, por exemplo, salão de festa, que você paga uma taxa a mais para o uso do ar-condicionado, porque ele vai consumir mais ar-condicionado, limpeza, todas essas áreas que são separadas, não são de livre acesso nem de ir e vir, você tem que pagar uma taxa a mais para poder fazer o uso delas. Há alguns entendimentos que você pode proibir o uso do inadimplente, mas mesmo assim é uma seara muito espinhosa, porque ele é dono daquilo ali também. O modo mais correto é acionar judicialmente, porque judicialmente a própria unidade ela responde, mesmo sendo o único bem da pessoa, ela pode vir a perder aquela casa ou aquele apartamento por não pagar. O condomínio não pode ter algum tipo de justificativa na justiça e ganhar a causa? Por exemplo, fiquei desempregado, alguma doença muito grave, ou não tem direito algum? A única justificativa que ele tem, eu já paguei e está aqui o comprovante. Então tem que ter a negociação. Ele tem que pagar. Não é obrigado o condomínio a negociar para dar desconto. Só quem pode dar desconto é a assembleia do condomínio. Então o síndico tome cuidado na hora de estar dando desconto em juros e multa, porque isso daí é um direito que só a assembleia, ou seja, a coletividade dos coproprietários, eles podem, não, eu vou abrir mão. Já tivemos casos em que uma pessoa estava passando por um tratamento de saúde, de câncer, muito severo, e chegou a dever um valor considerável, mas a pessoa levou a situação à assembleia, e a assembleia aprovou o retirar juros e multa e ainda parcelar. Mas assim, são casos específicos e aí só a assembleia vai poder dar essa posição. A justiça não tem. O senhor falou sobre aí, um pouquinho sobre direito de quem é condomínio tem direito de propriedade. Isso. Tá? Tem direito de livre circulação e o voto. Digamos que vai ter eleição no condomínio. Eu estou atrasado, assembleia. Essa daí é uma outra penalidade que o próprio Código Civil traz. Ele está proibido de participar e de votar. Minha gente. Pode nem entrar na sala. Em tese, o ideal é não deixar nem entrar. Por quê? Porque geralmente o inadimplente, quando ele está lá, isso é a experiência de 20 anos que me mostra. Sim. Ele causa mais confusão. Ele não vai poder votar, mas se ele está presente, ele vai ficar falando e tumultuando. E na hora da reunião, você chegar aí, se cale porque você está inadimplente, você não vai poder fazer isso. É uma vergonha. Melhor a pessoa já está errada, já está inadimplente, ainda vai fazer confusão na assembleia. Isso. Aí o que é que geralmente o pessoal faz? É muito comum você usar plaquinhas. Então só os adimplentes vão lá, assinam a lista de presença e pegam uma placa. Então na hora da votação, você olha, levanta. Na hora da discussão, você pode falar, você não pode. Você vai dando e na hora da votação, só quem está com a placa para contar os votos. Então o inadimplente ele não pode participar e nem votar nessas assembleias. Doutor, mas eu posso perder, quer dizer que eu tenho um apartamento, eu estou devendo o condomínio. Eu posso perder o apartamento porque eu estou devendo o condomínio? Pode perder o apartamento porque está devendo o condomínio. É chamada obrigação da coisa, obrigação próprio terreno. Isso, o ITBI, o IPTU, quer dizer, eles são impostos que são da coisa e não da pessoa. Então, se eu estou devendo, eu posso vir a ter que pagar e principalmente, mesmo sendo o único bem, sendo o bem de família, que bem de família para as outras dívidas, eles não respondem. Então, você pode estar devendo cartão de crédito, você só tem um bem, você não perde. Agora, se você está devendo o condomínio, você só tem esse bem pode ser vendido para satisfação desse crédito. Por isso que tem que pensar duas vezes antes de comprar aquele imóvel, naquele padrão, naquela história toda, às porque não é só comprar, não. Você pensa o valor da parcela, quanto é que eu vou pagar? A parcela é tal, mas quanto é o condomínio do Isso. Tá? E condomínio ele tem uma relação direta entre serviços prestados e rateio de despesas. O condomínio barato tem pouco serviço. Um condomínio mais caro, por exemplo, esses condomínios clube que a gente vê muito em todos os locais hoje, da zona sul, zona norte de uma pessoa, do baixo padrão ao alto padrão, você tem uma série de serviços a mais, piscina, churrasqueira, um spa, tudo isso daí é custo.
Então tudo isso vai refletir na taxa. Então você tem que estar sempre de olho na hora que vai comprar. Olha, deixa eu ver quanto é que é a expectativa de condomínio, quantas unidades tem e outra coisa. Quanto mais unidades, mais barato fica. Mais barato fica, isso. E a questão dos juros. Por quê? Não é proibido nos condomínios você colocar juros de mora de 10% ao mês. Então, você tem geralmente a multa de 2%, juro de 10% ao mês. Então, no ano você vai ter 120%. Um exemplo, acumulando. Você acumulou um ano, 10% ao mês, dá até um pouquinho mais, mas vamos dizer que dê 120%. 120% é muito juro. Mas meu condomínio é alto, doutor, e eu não tem nada no prédio. Eu reclamo de quem? Porque tem gente que diz, mas meu condomínio é alto. Tem que ir para a Assembleia. Se não for para a Assembleia, não tem nem como reclamar. Mas eu tô atrasado na Assembleia, não vai para a Assembleia. Eu tô atrasado no condomínio. Aí não você calar ainda tá errado, é aquela história. Você tem que ficar em dia para poder reclamar. Para poder falar, tem que ter ali as contas em dia, viu? A gente tá conversando aqui com o advogado que é aí especialista em direito imobiliário e condominial, o doutor Vladimir Minar. Doutor Vladimir, me diga uma coisa, no que diz respeito às intrigas também entre condôminos, né? O senhor também fala sobre isso. O que é que cada um tem direito dentro do seu próprio apartamento ali? Porque tem gente que fala da perturbação de barulho, tem gente que fala da perturbação até de um cheiro de um desinfetante, ou de um cheiro de uma fumaça de cigarro. Enfim, qual é o dever, qual é o direito também de cada condômino? É muito simples. O Código Civil traz para a gente o seguinte: você pode usar a sua propriedade de maneira exclusiva desde que não perturbe o idêntico uso do seu vizinho. Isso é o princípio básico da vida em condomínio. Então, o mesmo direito que eu tenho, o outro tem. A relação humana ela é muito complicada e complexa. Por quê? Por exemplo, eu não gosto de cigarro, mas pode ser que você já tenha uma tolerância maior e não me perturbe tanto. Pode ser uma pessoa vizinha que tenha asma, tenha alguma alergia. Então, imagina você equacionar um som alto, batida. Isso tudo você pode levar para a Assembleia. Meu amigo Marcelo, rapaz, que mudou de apartamento esses dias. Por quê? Porque ele liga o som alto. Vamos aqui, vamos. E aí, nessas questões, levar para a Assembleia, ou, em tese, o condomínio ele já tem um regimento interno, que são as regras de uso e convivência. Por exemplo, você pode proibir que a pessoa fume dentro da sua unidade? Não. Mas você pode regrar a pessoa fumar em áreas comuns ou em áreas em que todo mundo consiga sentir o odor, tipo na varanda. Quer fumar, ou fuma trancado dentro da sua unidade. Mas aí incomoda minha família. Então por que a gente vai ter que... Isso no caso do cigarro. No som, aqui em João Pessoa e cada município ele tem um decreto que regulamenta a emissão sonora. Não existe a questão, a lei do silêncio é barulho zero, não. Você diminui a intensidade de barulho que você pode fazer. Então, se você estiver dentro daquela regra, eu não perturbo, pode ser que perturba, porque a perturbação do você vai além do que só a questão da emissão de barulho. Mas se ele tiver em tese ouvindo dentro daquela regra, por exemplo, à noite são 40 decibéis. Essa fala aqui, a gente já está extrapolando o limite noturno de emissão sonora. Essa fala nossa aqui? Nossa aqui, essa conversa nesse ambiente. Depois de 10 horas da noite. Já está... o som da TV alto na Netflix, você tá ligado assistindo filme aí, o vizinho, baixa o tom! Você bota aquelas subwoofer, aquelas caixas potentes, não sei o que, você está assistindo dentro da sua unidade. Treme até as paredes. Uma música da Bahia. Aquele axé bem... Um funk bem pesado. Abraço, meu amigo Marcelo. Dia de sexta-feira, aquele sertanejozinho na varanda. Dia de sexta-feira, o sertanejozinho na varanda rola. E tudo isso daí, gente, dentro de uma moderação e de um respeito mútuo, você até tolera, A questão na vida condomínio é tolerância também. Mas tem hora que a pessoa extrapola. Então você vê pessoas passa o dia todo fazendo alguma coisa, batendo, andando. Tomar cuidado pra gente não ter problemas futuros. Doutor, mas a gente tá aqui, ó, um exemplo, só levando lapada aqui, Só o condômino, eu sou o condômino, tô só levando lapada aqui. Mas eu tenho direito aqui. Por exemplo, a gente fala de regra de condomínio. Eu fui morar em determinado prédio, quando eu cheguei lá, aluguei o prédio, eu comprei, seja lá. Quando eu chego lá,
o síndico, ele tem que me entregar um caderninho de regra do condomínio? A boa prática... Pra eu ter a ciência do que eu tô errando, do que eu posso errar? Isso, a boa prática, ela determina que não só o síndico entregue, mas principalmente quem vendeu, quem alugou. Por exemplo, se eu vou alugar um apartamento ou vender um apartamento, eu devo, em tese, entregar logo a convenção e o regimento, que é onde tem todas as regras, todos os horários, funcionamentos. Então, sempre que o condômino ele usar dentro das regras, ele não pode ser punido. É melhor então pedir antes de comprar ou antes de alugar, Isso. porque para você ver se você se enquadra naquelas regras ali ou se você não aceita aquelas regras, Isso. né? E uma questão que tá muito comum hoje em dia, a locação por curtíssima temporada pelos verdade. aplicativos. Né? Num residencial, isso pode vir a trazer muito problema, porque, tipo, a pessoa tá passando por João Pessoa, não sou daqui nem pra ficar. Vou alugar um Airbnb aqui, um exemplo, ou num aplicativo para poder ficar só uma noite. E aí ele vai, tem a questão de segurança, ou então veio, vou ficar 3 dias lá, não sou de lá. Então, isso daí vai estar regrado onde? No regimento interno ou na convenção. Na convenção, a proibição por uma locação por temporada muito curta. Isso você pode regrar. E no regimento, assim, como é que ele pode, se ele pode receber ou não convidados, a identificação, todo esse regramento vai estar no regimento. O senhor tocou num ponto aí que, de fato, né, esses aluguéis temporários estão acontecendo com muita expansão aqui na Paraíba. O senhor tocou num ponto importante aí, porque a pessoa vem, passa uma noite, curte a vida adoidado, perturba os vizinhos. O proprietário do condomínio, do espaço, do apartamento, pode ser responsabilizado? Ele não só pode, como ele vai. A responsabilidade é dele. Então, em caso de locação, se o locatário não pagar, por exemplo, a multa, quem vai pagar é o proprietário. Então é bom que nos contratos de locação, por exemplo, já tenham essas cláusulas dizendo, olha, qualquer BO que venha, falando bem simples, eu vou atrás de você, eu vou lhe responsabilizar, porque se eu tiver que pagar uma multa de R$1.000, por exemplo, eu vou repassar para ele. Porque a cobrança vai ser sempre para o proprietário. O condomínio é responsabilidade do proprietário. Por mais que você empreste, ceda, alugue, é o proprietário que deve pagar o condomínio ou deve se responsabilizar por isso. Então, Doutor, fica muito de olho. O senhor vê muito moído assim no que diz respeito ao animal pet? Sim, muito. Quais são os principais assim? Um de cabeça agora que... Por exemplo, tamanho de animal. Um apartamento muito pequeno, você com um cachorro de grande porte. Conheço por exemplo, fazer o animal... O animal anda, é natural que ele vá sentir o cheiro, ele vai querer marcar território. Então... Fazer um pipizinho nos cantos. Xixi, como é que faz assim? O animal não vai ser. Geralmente alguns prédios eles reservam na áreazinha. Isso, tem área pet. Mas às vezes não fica não. E às vezes ele passa e faz, né? O maior problema hoje é que a gente tem uma lei. E o dono vai e não apanha. Tem uma lei em João, e pior que é mesmo, não pega mesmo não e deixa lá. Não tô pagando o condomínio, quem tem que limpar o condomínio. Não, nesse caso aí a responsabilidade é do dono do pet. Ele tem que sair, no mínimo uma questão de civilidade. Isso, vai, eu vou pedir pra síndica do prédio ouvir o programa. Isso. E tem Por quê? Não, o cocô tudo bem, aí, pelo amor de Deus, é falta de educação, de verdade. Agora não vai segurar o xixi do cachorro. Aí fica lá fedorento ali. Você tem que ir fica limpar. Fedendo. E a rampa, a calçada, a garagem. Tem gente que leva o cachorro pra passear na garagem do prédio. Na frente do prédio. Na frente do prédio. Então, tem uma lei em João Pessoa, eu acho 2023, que ela proíbe você de algumas coisas com relação a pet. Porque em alguns condomínios antigamente se proibia. Então o STJ e o STF eles decidiram não pode proibir. Por quê? Realmente faz parte da família. Quem gosta do pet é mais fácil legalizar. Isso, então aí tem uma regra aqui na cidade de João Pessoa que você não pode proibir, mas você pode criar algumas regras, e aí a gente sempre sugere que os condomínios eles atentem para os regramentos dos seus regimentos internos para colocar esse regramento de acordo com, por exemplo, a pessoa chegou, passou, fez xixi, não limpou, manda uma multa. O órgão mais sensível do corpo humano qual é? O bolso. Mexeu no bolso, ele vai correr. Chega. E a inadimplência permanece. Tem uma perguntinha pro senhor também, se fica mais fácil, mais tranquilo para o locador incluir já no aluguel a cobrança do condomínio.
para evitar qualquer tipo de problema, porque depois que aluga... E é muito comum esse tipo de cláusula. Quando você bota o valor do aluguel, você bota o aluguel mais condomínio é X. O meu é desse jeito. É o pacote você cheio. paga um já... O meu que também, pagar. o que eu moro é alugado e aí dentro do preço já está... O que é que eu pago por fora? O consumo de gás e o consumo de água, que vem medido dentro da fatura do condomínio, eu vou para a locadora e pago a ela a diferença. Mas sim, e é uma boa medida para o proprietário que está alugando e se resguarda. Porque se ele deixa na mão do inquilino e o inquilino não paga, ele vai ficar com dois problemas: o aluguel e o condomínio. Olha, eu falei de meu amigo aqui e ele mandou: Erli, eu posso tirar o síndico do meu prédio? Existe impeachment. Assembleia, né, Tom? Impeachment para síndico do prédio. Olha, valeu, Marcelão. Mas Marcelo já deve ter levado por causa de multa já. Tu não é o síndico lá não, né, Erli? Não, pelo amor de Deus. Não, doutor. Cuida lá de casa. O menino é quem cuida lá em casa, lá de casa. Isso não. Mas pode. Quem tá alocando, o locador, né? Pode ser síndico, pode participar da assembleia, tem posição de voto? Se ele tiver procuração, ele pode. Né? O locatário, ele pode participar se ele tiver procuração. Ou isso, se no contrato dele tiver uma cláusula de procuração dizendo, olha, nas despesas ordinárias, que é aquilo que você paga no condomínio para usar, você pode votar. Então isso aí pode. A questão do síndico, e assim, é muito bom a gente saber que a gente pode, a unidade de 1/4 dos condôminos pode pedir uma assembleia para retirar o síndico. Agora, não é qualquer, você pode retirar o síndico quando? Quando ele não prestar contas, quando ele não administrar, tem que ter a brecha. Isso, não administrar convenientemente e quando houver desvio de dinheiro. Então esses dois primeiros é mais fácil. Não prestou conta e anualmente ele tem que prestar contas, você pode tirar. Desvio de dinheiro, você localizou, agora comprova, aí você abre 2 processos, um civil e um penal, né? E o administrar inconvenientemente, ou seja, eu não estou gostando, eu vou tirar. Pode. Muito embora o síndico ele não deva agradar a todo mundo, ele tem que tomar cuidado, porque se 1/4 se juntar e conseguir tirar, tira tranquilo. E baixa a maioria simples dos presentes. Se tem 10, 2 estão presentes e os 2 votaram, 3, 2 votarem sim para tirar e um ficar, ele sai. Vou mandar um beijo pro meu síndico, que é o melhor síndico do mundo. Alô, Lauro, meu amigo Laurinho. 7h28. Vai estar comigo lá do Clube Cabranco, Lauro. Vou levar ele pro Clube Forró do Clube Cabranco. Doutor Vladimir, eu tenho uma derradeira pra gente finalizar a entrevista. É verdade que quem é síndico não paga condomínio e ganha até salário? Tem que ter regramento sobre isso. Ele vai se interessar agora. A convenção... A convenção ela traz algumas possibilidades. É mais comum a questão do desconto para o síndico orgânico, aquele que é dono da unidade e é síndico também, ser isento da taxa ordinária. Ele não paga a taxa ordinária, mas paga as outras taxas, fundo de reserva e taxas extras que tiverem. Agora também tem crescido muito aqui em João Pessoa a questão do síndico profissional. Então o síndico profissional ele presta um serviço, né? Então paga-se uma remuneração para ele. E geralmente a remuneração é muito maior do que o valor da taxa de condomínio. Inclusive síndicos orgânicos, síndicos proprietários, eles têm preferido muito mais receber um valor do que receber só a taxa. Ele tem toda uma responsabilização e tem toda uma obrigação perante não só o condomínio, mas também todos os órgãos. Ele responde civil, criminal e administrativamente por qualquer coisa. Então existe essa questão da remuneração. Eu entendo ser uma questão necessária, até para você poder cobrar, né? Porque você está pagando, ele tem que prestar um bom serviço, né? A questão muito voluntária, muito barata. A primeira coisa que o síndico fala, não estou ganhando nada. Isso é muito complicado. Não leva pro profissionalismo, né? A gente precisa Gostei encerrar por conta... O papo foi bom demais, viu? Parecia que a gente tava tendo uma consulta pra gente. A ideia é essa aqui, sim, viu, doutor Vladimir Minar? Fica à vontade para voltar quando o senhor quiser. Tenho certeza que foi só a primeira de muitas visitas e entrevistas que o senhor vai conceder aqui pra gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço, é sempre uma honra poder compartilhar conhecimento, porque às vezes a gente peca por não ter a forma de usar a lei a nosso favor. Então Deus abençoe a todos, um bom dia. Amém!
obrigada. Eu gostei demais. 7h31, vamos seguindo. Ó, tem uma mensagem aqui, a gente abriu o programa hoje. Cadê o Jonathan Ferreira? Tá aí, Sil Batalha. Cadê o Jonathan Ferreira? Cadê o Jonathan? Bom dia, Eli, tudo bem? Bom dia. Bom, pessoal, passei um link agora aí de uma entrevista que teve com um especialista aí de carreira, de mercado de trabalho, o Valdez Ludwig, só que esse vídeo é muito antigo. Mas esse vídeo, pra você ter ideia, é utilizado até hoje para questão motivacional para empresas, né, onde tem bastante funcionários, principalmente ali do pessoal, né, tá começando a carreira agora, que tá tendo que se descobrir, né, para onde vai, se é ramo do comércio, ramo da indústria. Eu acho interessante, não sei se vocês podem replicar algum trecho dele aí, né, porque é bem específico para dizer, porque o rapaz que teve aí agora, esqueci o nome dele agora, estava falando sobre a questão de atendimento. É exatamente isso, né? A pessoa tem que se sentir preciosa, a pessoa tem que sentir, né, a ideia de o cliente chegar e receber com tapete vermelho. Mas é interessante, porque hoje o mercado ele tá muito tecnológico, né? E essa questão de interação humana tá ficando um pouco de lado. Então as pessoas estão se tornando mais frias. Mas assim, a gente não pode esquecer que nós trabalhamos o tempo todo com pessoas, né? Independente de máquina ou não, você tem que ter aquele brilho no olhar para atender o cliente. O ser humano ainda é a pessoa mais importante, né? O ser mais importante no negócio, no trabalho, enfim. Acho interessante, acho que se desse para replicar alguns trechos aí, seria válido. Pessoal, um abraço aí para vocês, tudo de bom. Obrigadão, Jonathan Ferreira participando com a gente. E você pode participar também, 99128-3335. E ele tá aqui, né, do nosso lado, pô. Bom dia, Josival Pereira. Bom dia, Poliana, mãe que disse que ficou em casa. Eu tava escutando ela, ficou em casa cuidando dos meninos ontem. Né? Bom dia, Sil, né? Bom dia, Sil, bom dia, Erli, bom dia a todos. Bom dia a todos que estão em casa nesse momento. Em casa não, estão em qualquer lugar escutando o programa. Mercado, né? Carro. No ônibus. Começou o moído, Josival. Vamos lá, né? Essa semana promete, Josival. Eu acho que promete muita confusão em Brasília. O que é que aconteceu? Na sexta-feira da semana, finalzinho da tarde da sexta-feira, por isso que não dava a gente, né, anunciar aqui, o Supremo Tribunal Federal decidiu não aceitar, recusar, rejeitar, repudiar a palavra. Fez tudo que podia. A resolução da Câmara, o projeto de resolução da Câmara que determinava que o Supremo suspendesse a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, que é ex-diretor da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência no governo Bolsonaro. E aí, nesse projeto de resolução, mandava suspender o processo todo, a ação penal toda, que aí incluiria Bolsonaro, generais. O que é que entendeu o Supremo Tribunal Federal? Você vai compreender aqui, eu vou tentar resumir rapidamente. O Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte: olha, nós só vamos poder acatar parcialmente essa resolução. Só crimes quando o deputado já tinha diplomado. Porque, segundo ele, a imunidade só atinge o parlamentar depois que ele é diplomado. Os crimes antes da diplomação não são atingidos pela imunidade parlamentar. Então, o que é que tem? O Supremo Tribunal Federal está tirando 2 crimes contra 2 imputações, suspendendo, para julgar depois que ele deixar de ser deputado, que é a depredação, quebra-quebra, lá dos 3 poderes, que também é atribuída ao núcleo central das coisas. Agora, 3 outros crimes: tentativa de golpe, abolição do Estado Democrático de Direito e associação criminosa. O Supremo disse que não pode tirar porque Ramagem teria cometido esses crimes quando era da ABIN e não quando era deputado. E aí o Supremo também decidiu outra coisa, que a imunidade parlamentar só vale para o parlamentar, que é uma obviedade grande, e que não pode parar o processo todo envolvendo Bolsonaro e os outros ministros. Decisão do Supremo. Resultado: a expectativa é como a Câmara vai reagir esta semana. O que é que a Câmara vai dizer sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal? O que é que o Hugo Mota vai dizer essa semana? Tem os líderes do Centrão, segundo a imprensa, estão tentando convencer o Hugo Mota a ficar quieto. Olha, deixa quieto. Porque, segundo... Veja bem, o Estado de São Paulo está trazendo uma matéria, um editorial hoje, dizendo que a Câmara foi inconstitucional, foi agressiva, invasiva. Tá dando um cacete na Câmara. Resultado, é o Centrão. Não vamos pegar essa briga aí, não. Mas os líderes, principalmente o líder do PL, o pastor Sóstenes Cavalcante, que é líder, está dizendo que o Hugo Mota tem que ser macho.
tem que dar uma resposta forte ao Supremo Tribunal Federal, tem que ir pra cima, tem que ir não sei o que, resultado. Ninguém sabe o que é que vai acontecer. Em Brasília tá faltando só um doido pra tocar fogo mesmo, porque tá certo o resto. Chega já lá em Brasília! Decola, Erli. Chega já! Então essa é a expectativa lá de Brasília. Pegando o beco pra Brasília. 7h36 agora. Ô, Josival Pereira. E agora o PT daqui da Paraíba vai ter eleição. Quem é que sai na frente? Rapaz. Ricardo Coutinho gravou um vídeo apoiando de Patos, né? O candidato de Ricardo. E Cida não era do lado de Ricardo? Veja bem, não, mas é pior do que isso, não é Cida não. Cida já tem desde a eleição municipal, a eleição para presidente municipal do PT, que Cida já está fora com o Ricardo, na eleição também de 2022. Ricardo é assim, carne e unha com Luiz Couto. E Ricardo rompe com Luiz Couto, tá rompendo com Luiz Couto, tá votando em Carlinhos Poeta, Carlinhos Guedes, Carlos Guedes, lá do interior, lá de Patos. E abandonou o candidato de Luiz Couto, que é Luizinho do PT. Tá certo, Luizinho do PT. PT dividido. Tem mais outra coisa. Na eleição nacional, Ricardo Coutinho tá deixando de votar no candidato de Lula para presidente nacional do PT. O candidato de Lula, presidente nacional do PT, é Edinho Silva. E Ricardo Coutinho tá votando em Romênio Pereira, que esteve aqui no fim de semana. Esteve aqui no sábado com Luciano Cartacho. Então, as eleições do PT serão animadas, Paulina. Tem 4 candidatos. A eleição estadual do PT, 4 chapas registradas. Tem Cida Ramos, que tem o apoio da direção estadual e da direção municipal local. Tem Luizinho do PT, que é da ala de Luiz Couto, deputado federal. Tem Carlinhos Guedes agora, Carlinhos Poeta, que é lá do interior, como candidato da ala de da corrente Luciano Cartacho, com apoio de Ricardo Coutinho. E tem também Arimateia França, que é ligado aos movimentos internos do PT. Essa história você tá percebendo aí, de Luiz Couto, de Ricardo Coutinho romper com Luiz Couto, é porque Ricardo Coutinho é candidato a deputado federal, meu amigo. Candidato a deputado federal. Só tem uma vaga. Então ele vai empurrar Luiz Couto. Tá? Tentar empurrar Luiz Couto, tá? E aí o que é que ele faz? Ele se aproxima do Luciano Cartacho. Cartacho, tu vai estadual, eu vou federal. De novo, vai pegar os votos de Luciano Cartacho de novo. Deu muito certo na eleição municipal de pega os votos de Luciano Cartacho, vem a nós. Luciano teve muito voto, não. Mas Luciano teve 13 mil. Então essa é uma disputa interna muito grande. Agora, veja bem, a disputa nacional promete muita coisa. Está com 12 anos que o PT não fazia eleição direta. As 2 eleições de Gleisi Hoffmann foram decididas no colégio, no diretório, no grande diretório. E agora é eleição direta mesmo, em tudo quanto é canto. Então vai ter debate, vai ter tudo aqui no PT. Mas essa mudança do escoto eu acho que é a mais significativa aí nesse momento. Tá cedendo Cidade o PT. de Patos agora em manchete em veículos nacional. Pois é, rapaz. Há uma tentativa de queimar algum moto. É uma tentativa e eu tô achando injusta, incorreta. Veja bem, nesse caso, não é que não tenha. Não é que essas denúncias não tirem fino na prefeitura de Patos, né? Tira um fino danado, né? Tira um fino na boa. Mas é o seguinte: o Ministério Público Federal denunciou 7 pessoas por fraudar a licitação numa obra lá em Patos de quase 5 milhões. A emenda que o Hugo Mota liberou a 4 milhões e 200 mil reais. São 2 alças, alça sudoeste e alça sudeste. Não sei qual é. Né? Você sabe qual é muito bem. E aí o Ministério Público denunciou 7 pessoas. Agora olha que o Ministério Público denunciou: o presidente da comissão de licitação da época, um engenheiro que fiscalizava a obra e uma funcionária da comissão de licitação, né, da Direito de Patos. E denunciou 4 pessoas ligadas às construtoras, né? 4 pessoas ligadas aos empresários. Os empresários. Então 4 empresários e tal. Mas a imprensa nacional botou essa notícia e em todas as notícias, são muitas, é a foto de Hugo Mota. E tem uma matéria que é a foto de Hugo Mota e Nabô. Só que a própria matéria, Pauliana, no final diz assim:
na boa, o prefeito não foi denunciado e o presidente da Câmara também não foi denunciado. Quer dizer, é pra torrar. É pra torrar, é pra queimar mesmo. E uma servidora, a informação que eu recebi lá, é o caso dessa servidora aí, não tô aqui pra defender ninguém, mas o caso dessa servidora, ela foi indiciada porque, assim, um exemplo, é porque ela agilizou o processo. Tinha que receber o valor, determinado X. Aí ela pegou aqui da mesa aqui e mandou pagar, porque não ia ter que pagar, ela antecipou o trabalho dela. Não ia ter que pagar mesmo, ela antecipou o trabalho. Olha, não foi nada superfaturado. O desvio apontado pelo Ministério Público Federal é de 380 mil numa obra de quase 5 milhões. Isso aí é um... Tá certo? Claro que é um desvio, todo desvio é ruim, mas não pode imputar ao presidente da Câmara. Um negócio desse. Agora a imprensa tá tentando procurando, ou Hugo catando piolho, ou Hugo Moda andando na linha, ou vai terminar se arrebentando. A situação lá foi o seguinte: Paulo, eu tenho um dinheiro pra te passar, né? Eu vou passar semana que vem, depois do dia que conta. Eu vou adiantar aqui, porque eu sei que eu vou ter que fazer mesmo. Pronto, adiantou. O que aconteceu foi isso. Josival, e teve um presidente de uma Câmara Municipal aqui da Paraíba, a gente até discutiu esse assunto agora há pouco, dizendo, né, que a mulher merecia apanhar. Enfim, um fato também que infelizmente vem chamando a atenção. E ele até, como diz a história, deu ré pra trás, né? Que ele pediu desculpa. Ele tentou pedir desculpa, mas a desculpa dele, Pauliana, eu vi tão sem graça, era assim. Eu me desculpo, mas ela precisa respeitar a Câmara, mas. Sabe o que é? O nome do cara é Genésio da Silva Pessoa, presidente da Câmara de Jacaraú. Ganha R$14.500. Tá certo, ganha R$14.500. E ele, rapaz, a história que ele contou e certamente vai ser contestado, tá dizendo que uma mulher perturbou um trabalho de funcionários da Câmara. E aí o boato surgiu que essa senhora tinha sido agredida, que ninguém nem vamos ver o que é que aconteceu. E aí ele diz, se ela não foi agredida, ele nega, mas merecia. E depois foi pra desculpa, mais. Sabe o que é ruim, Pauliana, nessas coisas? Primeiro, esse cara, por mais idiota que seja, é autoridade no município, é o presidente da Câmara. Se o prefeito sair, quem assume é ele. Tá certo? Por mais idiota que seja, é o presidente da Câmara. E aí ele fica transferindo conceitos. Imagina, os funcionários da Câmara, com um discurso desse, ficam praticamente autorizados, de forma errada, a repelir pessoas que vão na Câmara protestar, reclamar. Qualquer pessoa que chegar na Câmara reclamando merece uma pisa. Merece uma pisa. Que história é essa? Tá? Isso é muito triste. E é esse conceito que tem feito aumentar a violência contra a mulher ainda, quando a gente combate. Pior não é que só isso. Teve esse idiota aí, teve outro em Guarabira. Também, o de Guarabira, o Gerson Farias. Eu disse o quê? Como Gerson do Gesso. Ele repetiu uma coisa antiga que é horrível. Gerson do Gesso. Sabe o que ele disse? Ele tava fazendo um J. Do nada, ele estava fazendo um pronunciamento, ele disse que o funcionário público é um câncer. Você viu essa? Vi. Tu viu? Rapaz, já deu errado. Lá em Patos um comunicador foi dizer isso. Até hoje, o negócio deu errado. Ele disse assim, ele tentou se livrar depois, o de Guarabira não, aí depois pediu desculpa, mas não, câncer, não trabalha, não produz. Essa história não produz é ele. Essa história de que o servidor é um câncer, só pra fechar aqui, quem disse isso uma vez, lá atrás, foi João Agripino, quando era governador. Mas ele na época, ele tava tentando moralizar o serviço público. Mesmo assim, pagou pato, e não tinha rede pagou social. Pesado até o final, e não tem rede social. Não tem isso aqui, não. Lamentavelmente, esses vereadores estão aí, não servem pra nós, não. Josival Pereira, fica com a gente aqui, não vai embora agora não, tá? A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas você fica ligadinho na gente, sabe por quê, né? Porque a 102,5 Clube FM é a rádio número 1 no coração dos paraibanos. Daqui a pouquinho a gente volta. A credibilidade do jornalismo da Rede Tambaú de Comunicação em conexão com a Clube FM. Conexão Clube Tambaú. Você sabe, a Clube está de carona com você e tem presente pra você que é passageiro ou motorista de aplicativo ou táxi. É só sintonizar a Clube, tirar uma foto e mandar no nosso WhatsApp. Oba! A gente vai distribuir muitos prêmios para o passageiro e o motorista. Quanto mais fotos você mandar, mais chances tem de ganhar.
uma que só tem aqui, porque aqui é Clube. Rede Clube Brasil. Clube do Gol. Oferecimento Armazém Paraíba. Show de bola na venda de móveis e eletros. Preparamos um grande show pra você. O amor é feito de paixões e quando perde a razão. Zé Ramalho, o gigante nordestino, chega ao palco do Teatro Pedra do Reino, trazendo clássicos inesquecíveis. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. Zé Ramalho em um único show. 15 de maio, Teatro Pedra do Reino. Vendas Lojas Miyoshi. Salve na sua agenda o WhatsApp da Clube João Pessoa. 991283335. 991283335. Peça a sua música e participe das promoções. Transforme cada cantinho do seu lar com o Festival do Acabamento Carajás Home Center e deixe sua casa com a sua cara. Piso ou revestimento tipo A em Senor, R$25,90. Porta lisa com lâmina de Jatobá 2,10 por 80 Chilling Ryan, R$179,90. Chuveiro Lorimbelo Lorenzetti, R$89,90. Calha Beiral Tigre, R$139,90. Porcelanato tipo A Tecnogres, R$42,90. Finalize sua obra no Festival do Acabamento Carajás Home Center. www.clube.fm, o site Da minha rádio do coração. Acesse. Música, informação e prêmios. É bom demais. Aqui é Clube. Conexão Clube Tambaú, com Erli do Povo, Poliana Sorrentino e Josival Pereira. No Conexão Clube Tambaú, os destaques do portal T5. E ela já tá aqui com a gente, linda, loira e maravilhosa. Gilmara Dias, bom dia, minha amiga cheirosa, não, se amostrando hoje, eu adoro. Bom dia, Poli, obrigada, né? Aquela estímulozinho assim pra autoestima ficar lá em cima. É isso, gata. É isso, tamo aí, né? Pra se apoiar, me ajuda, amiga. Vamos pra jogo. Bom dia, pessoal, vamos começar aqui a trazer alguns dos destaques do nosso portal T5. Fim de semana teve dia D de campanha de vacinação em todo o Brasil, né? Teve aqui no estado. E a Prefeitura de João Pessoa resolveu prorrogar um pouco mais a campanha de vacinação contra a gripe aqui na cidade. Então, quem não teve a oportunidade de se vacinar contra a gripe no fim de semana, agora tem até o dia 31 desse mês para buscar a imunização, certo? A meta da Prefeitura é alcançar 90% de cobertura vacinal. Só no dia D, no sábado, foram aplicadas 7.262 doses, incluindo também a atualização da caderneta de vacina, né? Não é só a da influenza, mas vários pontos foram colocados à disposição. Tem pontos móveis no T5, você vai conferir, se você ainda não se imunizou, quais são os lugares que a Prefeitura vai disponibilizar até o fim desse mês para essa campanha de imunização contra a influenza. Então acessa lá o T5 e confere direitinho. É melhor prevenir. Uma pessoa vacinada, aí os riscos, né, de complicações com doença, eles diminuem bastante. Então vamos cuidar, minha gente, não brinca não, é saúde. Verdade. E falando agora em segunda-feira, hoje tem prazo terminando, é para quem quer se inscrever na segunda edição de um projeto que oferece bolsas de até R$35 mil para estudantes negros. Né, quem tem interesse em estudar em universidades no exterior, faculdades no exterior, em algumas áreas específicas, que áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Esse dinheiro, obviamente, é para custear toda esse estudo fora, né, moradia, alimentação, e também tem alguns pré-requisitos que essas pessoas, esses candidatos precisam ter, obviamente, para ter acesso a concorrer a essas bolsas. Então, no T5 a gente também colocou uma iniciativa do Fundo Baobá para a Equidade Racial. Então, ação muito bacana, né? A gente sabe que é um público que às vezes nem tem tanto acesso à educação. Então, para tentar fazer com que esse pessoal não desista do ensino superior, tá aí um bom estímulo e o prazo termina hoje, mas corre que ainda dá tempo. Para a gente encerrar, só que agora com um prazo que começa, a Prefeitura de João Pessoa começa hoje as eleições para a escolha do novo conselheiro regional e municipal do programa Você Prefeito. A votação segue até o dia 20 de maio
e as datas estão definidas, cada região aqui do município, o município é dividido em 14 regiões. Então, cada região dessa vai fazer a sua eleição, né, para escolher esse representante. No T5 a gente colocou todo o calendáriozinho, o cronograma dessas votações. Hoje a capital tem 209 conselheiros regionais, são 28 conselheiros municipais ativos no programa Você Prefeito, e é uma forma de aproximar, a gestão com a população, né? Quem está ali de fato ligado, mais aproximado, mais próximo dos problemas do dia a dia, né? Então elege ali o representante que vai ficar mais próximo da prefeitura para levar as demandas. Bom de verdade! E para saber de tudo isso e muito mais, é claro, pessoal, acessar o nosso portal T5. Informação 24 horas. Não para. Não para. E você também não para. Obrigada por vir aqui Até novamente. Amanhã. Até amanhã. Cheiro grande. Eu adoro. Um cheiro para você, Gilmara Dias, voltando agora para a redação do portal T5. E antes da gente chamar o nosso amigo do esporte, Lima Souto, Erli, deixa eu trazer aqui a informação da promoção. Minha mãe, minha rainha da Rádio Clube FM, Dia das Mães já passou, e você que ainda não comprou o presente da sua mãe, sei lá, talvez não tenha dado tempo, né? Ou não tava com a grana, que tal surpreender quem você tanto ama com um presentão inesquecível? A Rádio Clube FM, em parceria com o Armazém Paraíba, vai te ajudar nessa missão, sorteando móveis novinhos para deixar o quarto da sua mãe completo. Para participar é muito fácil, você entra no portal T5, preenche o formulário e responde a pergunta, porque a sua mãe merece ganhar a promoção Minha Mãe, Minha Rainha. Você tem até o dia 29 de maio para preencher o formulário. O resultado será divulgado no dia 31 de maio no programa O Povo na TV especial. Não perca tempo, afinal de contas, tá na Clube, tá bom demais, Henrique. Vamos lá e vamos falar de esporte. Eita, Botafogo, velho. Clube! Vamos falar de esporte. Eita, Botafogo, velho. Alô, Lima Souto. Rapaz, Erli, bom dia. Bom dia, Erli. Eita. Bom dia, Sil. Bom dia também a Poli, ao Josival, Helena, todos os ouvintes no programa Conexão Clube Tambaú. Realmente, Erli, ontem é uma tarde, né? Uma tarde triste, né? Para os torcedores do Botafogo da Paraíba. Eles estão na bronca pela derrota, né? O Botafogo perdeu pelo placar de 3-2, e todos os detalhes vamos contar no programa Clube do Gol, viu? Que começa às 5 da tarde aqui no portal T5 e também no Rádiosnet da Rádio Antena 10 Web João Pessoa. Bom, Botafogo perdeu, só que teve um lado vitorioso, né, do futebol paraibano na Série D. O 13 venceu pelo placar de 1-0, gol de Pipico marcou seu primeiro gol com a camisa do 13, e em Souza, ontem lá no Marizão, o Dinossauro meteu 4-0 no Ferroviário. Meu amigo, e o Alderone voltou a cantar, viu, Erli? Voltou a cantar depois dessa goleada do Souza, a primeira vitória do Souza na Série D do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez eu repito, às 5 da tarde, viu? Eu quero todo mundo com a gente, Lima Souto, professor União João Bosco Sátio, para debater esse final de semana esportivo. Botafogo tem que acordar, Erli. A SAF tem que acordar, tá todo mundo aí reclamando muito, precisa contratar, precisa muito, agora não pode, né? A janela tá fechada, mas o Botafogo urgentemente tem que tomar uma atitude, como disse o Camilo, né? Tem que ter uma mudança, porque realmente assim não dá. Um abraço muito forte, que tá se distanciando do G8, viu? Vai caindo, tá caindo, vai se distanciando, mas vamos lá. Um abraço muito forte para todos, uma ótima semana e até às 5 da tarde no Clube do Gol do Portal T5. Um abraço, Erli, um abraço, Poli, valeu! Obrigado, Lima Souto, sem tempo para mais nada, fica aqui o nosso Conexão Clube Tambaú, meu próximo encontro com você é às 11 horas na tela da TV Tambaú SBT. Bom dia, Poli, Josival, Sil Batalha. Bom dia a todos, boa semana para todos, né? Obrigada, Josival Pereira. Bom dia pra você. Continue aqui com a gente na Rádio Clube FM 102,5. Também tô às 11 horas ao vivaço com a Erli do Povo no Povo na TV. Até amanhã, se Deus quiser. Conexão Clube Tambaú, a sua Clube FM conectada com o jornalismo de credibilidade da rede Tambaú de Comunicação. De volta amanhã às 6 da manhã.
Clube. No mês das mães, a Clube FM João Pessoa se preocupa com o descanso da sua rainha. Afinal, elas trabalham muito para deixar tudo do jeito que você gosta, né? E por isso, nós vamos presentear a sua rainha com um quarto completo do Armazém Paraíba. Clube! Com uma cama de casal, um roupeiro, mais uma cômoda. Para participar, acesse o portal t5.com.br, clique no link da promoção Minha Mãe, Minha Rainha, preencha o cadastro e responda. Porque sua mãe merece ganhar a promoção Minha Mãe, Minha Rainha. A história mais emocionante leva esse presentão. Clube. O resultado rola dia 31 de maio, às 11 horas da manhã, dentro do Numa Boa. Um quarto novinho do Armazém Paraíba pra sua rainha. É mais uma da Clube FM João Pessoa. Clube Brasil. Conexão Clube Tambaú. Oferecimento Carajás Home Center. Compre online e retire na loja. ZYT 719, 102,5 MHz. Essa é a sua Clube FM João Pessoa, uma emissora da Rede Tambaú de Comunicação, afiliada à Rede Clube FM Brasil. Olá, já baixou o aplicativo do Armazém Paraíba? No nosso app você encontra ofertas imperdíveis em até 12 vezes sem juros, com descontos exclusivos no Pix. Você também pode comprar e retirar em até 1 hora na loja. Isso mesmo, em até 1 hora. São muitos produtos com frete grátis. É fácil comprar com o menor preço que só o aplicativo do Armazém Paraíba tem, né, Chico? Ninguém faz igual, ninguém. Armazém Paraíba, sucesso até na internet. Clube FM João Pessoa.